Antes de começar a gravar, como Oi. eu vou participar desse momento agora aqui da entrada, é, lembrar que a câmera deve estar deitada, tá? Para aparecer a tela cheia no YouTube, quando for ter o compartilhamento. E, claro, desejar aí para todos do Projeto 224, né, essa conexão de pessoas e valores, desejar aí para o Alberto, né, Adalberto, Adalberto. para que ele faça aí um belo transbordo e entregue aí vários conteúdos. E já que eu não vou estar aqui, para contar a história, o Genário pediu para contar a história do veleiro, tá bom? Ele falou, eu quero que o Ah, Adalberto é verdade. para contar essa história do veleiro. Então, depois eu vou assistir o gravado, tá bom? Um abraço para Tá todos bom, e tá bom. bom transbordo. Valeu, obrigado, Marlon. Antes de eu Alex, começar, eu queria só entender um pouquinho, tá esse gravado, né, grupo que Alex? vocês... Tá gravando? Tá. Esse grupo de Pode falar, vocês, o pode falar. 224, vocês estão me ouvindo bem? Então, Não? Tá. Esse grupo de vocês, o 224, ele é o encontro semanal? Vocês se encontram entre si ou sempre estão trazendo alguém para estar contribuindo, transbordando? Como é que funciona? Esse grupo não é o QGR, não é? não. Na verdade, é assim, o grupo 224, para quem está chegando e conhecendo com a gente, ele começou assim. O Gil tem esse grupo há mais ou menos uns 2 anos que ele abriu, e ele já está com o Pablo aí, caminhando há uns 3 anos já. E no começo do ano nós entramos, a gente estava procurando justamente essa conexão, porque uma grande parte aqui faz parte do pior ano. E aí a gente estava buscando conexão dos grupos, que não fossem grupos de venda, né? Porque às vezes o pessoal às vezes quer se conectar, o Adalberto, e o que acontecia? Não tinha aquela questão do relacionamento, do transbordo, do network. E aí nós fizemos uma proposta, né? Eu, o Leonardo, que é um dos participantes aí com a gente também, o Cássio e Delcio, algumas pessoas que estavam, Marlon, para se a gente podia começar a fazer isso. Aí surgiu a ideia da gente, toda quarta-feira, às 8 horas da noite, nós chamamos um player que esteja aí, então já teve aqui com a gente o Rafael Colares, já teve o John Wick, já teve o Rodrigo Monteiro, me ajuda aí, pessoal. O Genário, né? O próprio O Genário. Genário, o próprio Genário que veio semana passada, e aí cada semana nós chamamos alguém para falar. E nós também temos essa reunião feita aos sábados de manhã, às 6 horas, que aí nós fazemos o grupo aqui que participa, que na verdade é um grupo de WhatsApp, que tem 224 pessoas. Então foi por isso que chamou Projeto 224. Nós só vamos acionar esse pessoal. Hoje ele já tem bem mais, graças a Deus, cresceu bastante aí, nós já estamos multiplicando. E começou, e aí a gente começou a ver que essa questão de fazer essa reunião, trazer sempre uma pessoa para falar com a gente, o Janlin também já esteve aqui falando com a gente, o Júnior Bessa, que também tem um grupo, foi muito legal. E aí nós nos animamos, então a gente faz esse na quarta-feira, sempre chamando alguém que já esteja aí, já com uma boa experiência, e de sábado a gente chama os novatos aqui para ir contando a sua história e a gente conhecendo, e tem sido muito disruptivo, a gente tem encontrado várias parcerias, porque aqui também tem muitos empresários, cada um está dirigindo uma área aí, e tem sido muito bacana. E hoje, né, como não podia ser diferente, nós estamos recebendo o Adalberto Gonçalves, que é um dos grandes oradores hoje lá, junto com o Pablo, né, que faz parte do Marçal Conselheiro, e nós conectamos quando vocês estiveram lá no top, né, empresários, e eu assisti, aí eu mandei a mensagem para vocês, e o Bruno já esteve com a gente, você hoje, então, tem sido realmente uma grande alegria poder contar com vocês aqui, e a nossa ideia, o que é? É que você nos conte, do fundo do seu coração, o que tem ardido, e aquilo que você sabe, que realmente traz resultados, tanto físicos, né, nos negócios, como espiritualmente falando. Então, eu quero já, desde já, não vou ficar fazendo muita apresentação, vou pedir para você se apresentar mesmo, porque a gente não conhece tanto de ti aí, mas tenho visto as suas lives, algumas coisas aí, então eu queria que você ficasse à vontade,
No finalzinho, a gente dá você pode falar pelo menos 45 minutos direto aí, depois a gente te interrompe e vamos começar a fazer pergunta. Uma já tá no pente aí, você vai ter que contar a história do veleiro. Né? E aí você fique à vontade, e tem sido uma alegria para a gente te receber aqui. Deus te abençoe, muito obrigado por aceitar o convite nosso. Certo. Começo agradecendo também, para mim é uma honra poder estar contribuindo e trazendo um pouco da minha experiência, do meu conhecimento. Então, eu vou trazer para vocês assim a minha apresentação, de forma geral, que de repente, no final, vocês podem, de tudo isso que eu vou falar, que eu faço, como eu estou, vocês podem trazer perguntas aí. Então, hoje, eu sou Adalberto Gonçalves, eu sou pai da Maria Clara e do Cadu Gonçalves, uma menina de 13 anos e um menino de 8. Antes de mais nada, eu sempre digo numa apresentação, né, que antes de falar das coisas, eu digo que eu sou um cara muito aventureiro e que a vida só faz sentido para mim se eu puder me divertir bastante e viajar muito. Então, eu sou uma pessoa que viajo muito e gosto muito de me desafiar em viagens, fazer coisas radicais, como, por exemplo, saltar de paraquedas. Um dos episódios mais malucos, talvez, que eu já tenha feito, foi ter pilotado um avião caça lá nos Estados Unidos, fazendo as manobras radicais da Esquadrilha da Fumaça, aquelas piruetas, aquelas coisas todas, comigo pilotando. Já voei de balão na África, já fizemos a história do veleiro com o Bruno, que foi uma coisa muito legal também. Eu vivo querendo coisas novas. Eu acho que o Pablo, ele tem essa coisa, e eu também tenho muito isso firme dentro de mim, né? Conhecer lugares, histórias, cultura, gastronomia, e principalmente pessoas. Então, para mim, a vida só tem sentido se eu puder ter essa liberdade, né, que eu conquistei durante essa minha trajetória. Nem sempre foi assim, mas hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa livre e eu sou dono do meu tempo. Então, eu posso escolher como viver a vida no meu tempo. Lógico que eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho as minhas atividades, né? Tenho que cumprir dias e horários, muitas vezes, com compromissos, assim como estou cumprindo com vocês, mas na grande parte do tempo eu escolho as épocas que eu quero viajar, eu escolho as épocas que eu posso estar ou não, né? De um lugar para outro. E isso, para mim, é o que eu posso dizer que é o máximo do que eu poderia chegar, porque riqueza, para mim, é justamente isso. Riqueza é você ser livre. Livre é você ser dono do tempo, né? Então, e hoje eu estou à frente da Dami Auto Center, é uma empresa de reparação automotiva, né? Eu estou à frente dela há 22 anos. Ela fica aqui na Vila Mariana também. Comecei jovem com ela, tinha próximo dos 20 e poucos anos, era uma empresa bem pequenininha, cabiam 6, 7 carros. E ao longo desses 22 anos, nós hoje estamos num espaço aí de quase 1.500 metros quadrados, a gente tem um giro médio de 120 a 150 carros no mês, focando nas atividades de funilaria, pintura, mecânica, parte de estética automotiva também. E onde hoje, no modelo que ela se encontra, eu também me movimentei para o digital, estou indo para o digital. Então, estou como conselheiro lá desse grupo, né, do Pablo também, que somos um grupo de pessoas bem unidas, onde aprendemos sempre um com os outros, um grupo grande de empresários. Então, tem sido muito, é o que a gente fala, né, o que a gente aprende lá, sobre a frequência e a ambiência. Não tem como você ficar parado num ambiente de muita pressão. Então, escolher os ambientes, muitas vezes, que até quando a gente inicia uma vivência neles, pode deixar a gente deslocado com as pessoas que estão lá, ou porque a gente se sente diferente, e é comum, porque eu já frequentei ambientes assim, mas eles são super importantes para a gente destravar. Quando sentamos em mesas assim, e eu sento nelas algumas vezes, aquela mesa que você só está para escutar, né? E ali você aprende. E depois, quando você senta em outras mesas, você pode compartilhar. Então, eu considero hoje que a vida, já estou me apresentando e falando alguns pontos importantes, assim, que eu considero chaves muito, muito, muito boas, assim, para o dia a dia. Quando sentamos nessas mesas, a gente está captando, né?
A gente está pegando lá a informação. E quando a gente sai dessa mesa e vai para o dia a dia, a gente está transbordando aquilo que a gente aprendeu. Uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos é aprende e rapidamente passa para as pessoas aquilo que você está aprendendo no dia. Então, é uma forma da gente treinar o transbordo. A gente está sempre passando adiante aquilo que a gente está aprendendo. E o Pablo é um mestre nisso, né? Hoje, como mentor nosso desse grupo que eu estou falando para vocês, a gente segue e vai aprendendo isso. Por exemplo, eu não subia em palco e eu não falava publicamente, como vocês me viram falar numa live, no Instagram hoje, eu praticamente falo nos stories todo dia, mas eu tinha um bloqueio muito grande com isso, né? E eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Também sou investidor da Bolsa de Valores, uma das coisas que eu também faço, né? Aprendendo, e a gente até falando de senoide, né? Que foi o tema que eu trouxe, assim, uma chave. Não sei se vocês todos sabem o que é uma senoide, mas a senoide, ela é nada mais, nada menos do que uma onda com oscilação. E é muito interessante falar de uma senoide, porque a senoide, se a gente parar para prestar atenção, né, fazendo uma comparação com a Bíblia fala muito, né, de contemplação, da parte que Salomão contemplava tudo da natureza e trazia isso como experiência e como sabedoria. E se você olhar para a senoide, que é essa onda, você vai encontrar ela em muitos lugares. A senoide, você, por exemplo, na oratória, você usa da senoide. Eu estou conversando com vocês num tom, mas eu já estudei um pouco dela. Mas se o ambiente, eu preciso trazer um ambiente de mais potência, eu vou mexer no meu timbre, ou vou chegar perto da câmera para trazer a atenção de vocês, vou me afastar, vou falar em tom mais alto, por vezes posso gritar intencionalmente para trazer susto, para depois uma compreensão de uma outra fala que eu vou fazer. É muito legal, inclusive, se alguém de vocês aí não estudou o senoide ainda, é um código interessante para vocês lerem sobre, né? Todos vocês estão aqui e com certeza se comunicam com outras pessoas e em algum momento provavelmente vão subir num palco também. Faço votos que aconteça para todo mundo, se ainda não estão subindo, e trabalhar com esse tipo de entendimento sobre a oratória ajuda muito para poder trazer a comunicação, porque a comunicação ela é não só na voz, como no timbre, e como nos micromovimentos faciais, na movimentação corporal. A gente aprendeu muito nesses últimos tempos sobre tudo isso, sobre ler os micromovimentos, e a gente olhando para a cara de cada um assim, consegue identificar o nível, se está com atenção, se está prestando atenção em outra coisa, se está compenetrado, se não está. E quando você está numa oratória dessa com a plateia, entendendo isso, você vai mudando e navegando com a senoide da sua fala. Então, é muito interessante. Também, hoje, eu invisto no mercado imobiliário, como empreendimentos, para também ter, dentro da minha cesta, né, do empreendedorismo, outras fontes de renda. Então, no mercado imobiliário, eu invisto para poder ter fonte de renda de aluguel. Agora mesmo, nesse momento, no grupo com o conselheiro, nós estamos montando um pool de investidores para comprar imóveis de leilão, porque entrou uma pessoa, né, que é o Lucas Bacan, que tem uma expertise com tudo isso. No grupo a gente também tem o Pedro Calassia, que é construtor lá em Toledo, e a gente está sempre articulando com o grupo, fomentando, né, essa união. Por isso que é legal a ambiência em um grupo, né? Quando a gente fala de estar no conselheiro, a gente já passou por certas filtragens, né? Então, para estar no conselheiro, precisa ter passado pelo IP, que já é um filtro, e depois ir para uma mentoria high ticket dessa, já com os princípios, né? Porque para chegar ali, a gente passa com o Pablo, tem algumas coisas de observância das pessoas que estão lá. Então, quando a gente fala de negócios, num grupo como esse, existe já um nível de confiabilidade, um nível de segurança, um nível de atividade maior. Então, a gente está também com outras, né, diretrizes ali na parte de investimentos entre nós todos. A gente chama isso de pool. Que mais? Hoje, que eu faço? Dentro da minha cesta de novos negócios também tá. Agora, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver lá que eu estou como mentor. Estou como palestrante por conta desse movimento e mentor de oficinas. Então, eu entendi hoje, né? Ontem fiz uma live com o Michael
Manfield, não sei se alguém de vocês passou por lá e assistiu, e a gente falou dos P's, né? Dos PRO-PP, que são o quê? Propósito, processo, pessoas e performance. Então, o PRO de propósito, ele tem que ser descoberto por cada um, para as coisas fazerem sentido. Durante a minha caminhada, por muito tempo, eu queria entender o que era propósito, buscava e vivi muito tempo um deserto. É comum, né, durante um tempo na nossa vida, viver esses desertos até se encontrar. Mas quando a gente está orientado num caminho, né, buscando na fonte, entende o que é fonte, entende o que é buscar na fonte e fazer essa ligação, né, da linha horizontal, que é buscar na fonte, com a linha, quer dizer, com a linha vertical, que é buscar na fonte, com a linha horizontal, que é as habilidades e competências. Esse é o match do negócio, né? O match por quê? Porque quando a gente combina, né, a vida buscando Deus, né? Hoje, eu não sei se todos vocês são cristãos, mas a ligação com Deus, com Jesus Cristo, e aqui embaixo, a gente trabalhando as habilidades e as competências, não tem como não dar certo. Não tem. E a minha experiência trata um pouco disso, dessa minha história toda. Então, hoje, eu acabei me lançando, né, como mentor e palestrante, e o meu propósito hoje, no ponto que eu atingi de gestão, né, então hoje eu tenho essa empresa, né, que foi através dela que eu tive tantas outras empresas, eu vou contar um pouco para vocês disso, e por isso que eu também entendi que ela é o meu propósito, né, permaneci nela, ela deu frutos para tantas outras empresas que eu tive, e muitas delas acabaram não dando certo, mas essa, que é a Dami Auto Center, permaneceu e permanece até hoje muito viva, passando por vários intempéries durante esse tempo, nesses 22 anos, mas a última foi agora que a Cirela quis comprou tudo, comprou um quarteirão inteiro na Vila Mariana, que está do lado do metrô, né, onde nós estamos, e não conseguiu comprar a gente. Imagina que a gente sobreviveu a uma Cirela. Quem conhece a Cirela sabe que é uma gigante do meio da construção, né? E conseguir driblar e permanecer lá não era possível humanamente por mim conseguir fazer esse feito, né? Mas conseguimos, e aí eu também considero que esse é um fator relevante que me fez entender toda essa questão do meu propósito, né? É aquela coisa, Deus falando, fica tranquilo, só faz sua parte, que eu estou fazendo a minha aqui, sabe? Então, agora, durante a mentoria com o Pablo, eu entendi que hoje, como eu cheguei no nível de gestão, que eu já não estou mais na operação do negócio, eu estou na gestão, eu consigo fazer com que a minha equipe vá para um outro nível, né? E estamos trabalhando muito fortemente isso, para que eu possa hoje ensinar empresários da área de funilaria e pintura a terem resultados extraordinários. Então, eu me lancei nesse meio do digital, eu estou com um lançador hoje, inclusive amanhã nós vamos fazer um trabalho de campo numa das oficinas que eu já comecei a mentoria, então hoje eu já tenho 2 oficinas sendo mentoradas por mim, isso eu estou falando para vocês, coisa de 1 mês e meio que eu comecei a me movimentar para isso. Então, para mim, hoje o propósito é eu tirar esses empresários do setor que, pasmem, vocês saberem, 98% do nosso setor de reparação automotiva, de oficinas, as pessoas estão totalmente no operacional, porque a maior parte desse time, né, de reparadores, eles vieram do chão de fábrica, era um funileiro que se transformou em dono, um pintor que se transformou em dono, então não tiveram a bagagem de conhecimento de uma gestão, de uma faculdade, ou de um aprendizado nesse sentido. Então, a maior parte está lá. Aí eu chamo, carinhosamente, eu chamo de bombeiros, aqueles que estão lá na operação durante o dia e apagando incêndio. Por quê? Porque sabe aquela sensação de você, todo mundo já passou por isso, com certeza, de você estar o dia inteiro trabalhando, mas correndo de um lado para o outro, né? Principalmente mãe já conhece bastante disso, né? Quando está em casa com um filho pequeno, você corre o dia inteiro, chega no final do dia, parece que você não fez nada. E essa é a sensação de alguém que está vivendo apagando incêndio, eu chamo de bombeiro. Então, tem um empresário que está na função de bombeiro e tem um empresário que eu chamo de empresidiário. Por que empresidiário? Porque ele está melhor que o bombeiro, mas ele ainda é escravo do negócio. Então, ele é empresidiário da própria empresa. E eu vejo que existe um universo muito grande, né? E são poucas as oficinas que têm uma possibilidade de fazer gestão mais à distância. Então, hoje eu tenho essa liberdade, como no início eu disse a vocês, e tenho essa facilidade. Então, eu entendi
né? Isso foi construído nesses meus 6 meses de conselheiro e chegou para mim, né? Dessa forma, e as coisas começaram a acontecer. Então, um dos pacotes da minha cesta de empreendedorismo também hoje é esse, mas esse eu considero com um carinho mais especial, porque são esses 22 anos de treinamento que eu tive, de muito acerto e erro, até chegar no ponto que eu estou, e poder colaborar na vida desses outros empresários para que eles tenham resultados extraordinários. Então, hoje é isso que eu faço, dentro disso que eu disse para vocês. Também temos, dentro do conselheiro, uma mentoria nossa. Hoje temos alguns não, já temos mais de 10, ou 10, alguma coisa assim, mentorados, que o nosso grupo dos conselheiros mentoramos. Então, a gente tem lá uma sequência de aulas que a gente dá, eventos que a gente faz. Então, como conselheiros, a gente já teve também exposição e eventos dentro do palco, né, em cima do palco do Pablo, e depois eventos que a gente mesmo fez. Então, não teve como não falar, porque, voltando para... né, isso, de forma geral, eu trouxe para vocês, assim, as coisas que eu tenho na minha cesta hoje, Adalberto, como empreendedor, né, as coisas que me trazem fonte de renda. Mas voltando para a parte da fala que eu estava falando para vocês, atrás de um cara que fala para vocês dessa forma, com tranquilidade, nem sempre é assim. Até antes de entrar, todos vocês falam, têm tranquilidade para falar em público? Ou falam no Instagram, fazem live? Levanta a mão, todo mundo que faz isso aí. Ou tem alguém que não faz? Não? Eu estou vendo, vocês estão em 17, eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui. Mas, enfim, eu era do time que não falava. Eu era do time que, só de pensar em subir num palco, me dava frio na barriga. E era mais medo de falhar do que de falar. E eu fui entender as origens disso daí, os bloqueios que permeavam a minha vida por conta disso. Mas Roberto, dentro desse... Oi. Só uma dica, se você quiser ver todas as pessoas, puxa a sua tela para o lado, e aí ele aparece, ou se estiver no computador, lá em cima tem um mosaicozinho lá. É só você colocar e você vê todo mundo. Você está no computador? Lá em cima do lado direito, lá em cima vai estar... É só colocar como galeria, aí você consegue ver todo mundo. Eu coloquei, mas aqui só está aparecendo 2, 4, 6, 8, 10. Aqui me aparece 17 participantes. Bom, pode ser o... Então tá bom. Desculpa interromper, só para te ajudar. Não tem problema. Se vocês precisarem interromper, pode interromper aqui. Qualquer coisa, se eu não lembrar, vocês me lembram onde eu parei e a gente toca. Então, o que acontece? Estava falando dessa parte de falar, né? Então, E isso, o que acontece? O que o Pablo fala muito? Ele fala que o nosso maior bloqueio, a nossa maior dificuldade tem a ver com o nosso propósito. E eu entendi isso, porque do momento que eu comecei a falar, gente, e falo para vocês não têm noção como as coisas mudam. Porque por muitos anos eu achei que eu não tinha nada para contar. E eu achei que eu não tinha nada para falar, ou que eu pudesse falar. Isso, a maior parte de nós interpreta desse jeito. Só que todos nós somos únicos. A nossa história é única nesse planeta. E aí, sabe o que acontece? Quando eu comecei a falar, eu entendi, e hoje eu entendo isso é uma coisa que vocês têm que entender também. Até onde vocês chegaram, eu não sei o ponto que cada um está aí, mas também isso não tem importância para o que eu vou dizer. Nós somos todos iguais, porque está todo mundo na horizontal. A diferença de um para o outro é o quanto de entendimento e aprendizado teve e energia que tracionou para onde está. Todo mundo pode chegar em todos esses lugares. Se, por exemplo, o Pablo fala muito isso, vocês podem chegar a mim. É só vocês fazerem 1000 lives, não sei o quê lá, que vocês vão chegar a mim. A única diferença é que eu não vou parar. Então, para vocês chegarem em mim, vocês têm que correr atrás disso e chegar lá. Porque se eu parar, qualquer um que quiser e fizer os feitos que eu fiz, vai chegar lá. Então, a diferença entre as pessoas está nisso. E eu estava contando isso para vocês, por quê? Porque quando chegou nessa etapa de eu ter que falar, foi em cima dessa pressão e desbloqueio. E foi um dia que, assim, do nada ele chegou e falou, pessoal, é o seguinte, vocês vão, a partir da semana que vem ou na outra, vocês vão subir no meu palco, vocês vão fazer um evento. E eu falei, caramba, como assim? E o grupo inteiro, não, vocês vão fazer um evento, e aí marca lá a data, pediu para o assistente dele marcar no nosso compromisso lá, dos nossos encontros, o assistente marcou, era como se tivesse 10 dias, assim.
Falou, e aí a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que se vocês forem incompetentes de não conseguir levar ninguém para o evento, vocês me avisam um dia antes que eu faço um story e loto a plataforma de pessoas. Então, para a gente, isso daí foi, né, foi uma provocação imensa, mas essa provocação é a provocação que vocês têm que receber também de outras pessoas num ambiente de pressão. Por quê? Porque a gente teve que dar um jeito de fazer. E aconteceu. A gente foi preparado, teve esse dia, a gente encontrou, conversamos bastante, foi um dia muito especial. Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver o filme desse dia. Foi lindo demais. Nesse dia, a gente, um inédito, caímos praticamente, quase todo mundo que estava lá, caímos na piscina e a gente batizou uns 9 ou 10 lá na casa do Pablo. Se vocês procurarem no meu Instagram, vocês vão ver. Chegou a ver, Alex, esse vídeo? Tem lá. Eu já tinha sido batizado, inclusive eu fui batizado nessa trajetória do conselheiro, eu não era cristão, não seguia, inclusive tinha alguns problemas com leitura de Bíblia, eu tinha preconceito, gente, a minha história, ela dá umas voltas nessa senoide que eu contei para vocês aí, a minha vida é uma senoide, e a de vocês também, e daí, durante esse período lá, a gente foi preparado, tudo na casa dele, fomos para o palco, e aí a questão é, fala com o coração de vocês é a maior potência que vocês têm. Quando a gente bota muita razão aqui na cabeça e não coloca o coração, a gente trava, o nervosismo toma conta, porque não é daqui, é daqui. Eu confesso para vocês que toda a minha apresentação dá um frio na barriga, e dá um certo nervosismo. Quando eu entrei aqui, eu também me senti assim, só que quando a gente começa a praticar e falar, você vê que está tudo bem. E aí, quanto mais você vai fazendo, mais liberto disso você vai ficando e as coisas vão fazendo sentido. Por isso que tem que treinar. Então, assim, uma das coisas que se eu puder passar alguma lição, assim, para vocês falar, gente, faça isso. Quem não está falando, fale, treine, bota a cara na frente do telefone. No segundo evento que a gente fez, né, eu já fiz um desafio na minha palestra lá. Eu chamei as pessoas que não falavam para levantar a mão. Quando levantou uns 7, 8 levantou a mão, eu sei que tinha mais, mas os corajosos que levantaram, eu terminei a palestra, desci e levei todos lá fora e destravei um por um. Eu fiz todo mundo fazer uns stories e falamos e fizemos, e o pessoal depois me agradeceram e começaram. E aí é só não parar. Todo dia, quando eu acordo e vou começar meu dia, eu tenho alguns compromissos. Assim como escovar o dente e sair da cama, o compromisso de me desafiar. Porque por mais que eu tenha feito e estou fazendo esse movimento, gente, ele sempre volta, se eu não tomar cuidado. Aquele friozinho na barriga vem. Então, é um desafio. Eu vou lá e faço. Falo, não, como escovar o dente? É uma prática. Boto a cara lá e falo. E mostro o meu dia, mostro o que eu estou fazendo, mostro o que está acontecendo. Depois da primeira e da segunda, você vai embora. Então, e você vê, hoje o meu propósito é o quê? É estar com pessoas e falar com pessoas, né? Fiz o podcast onde vocês me encontraram. Cheguei lá, estava nervoso. Me preparei, fiz a minha oração, né? Pensei um pouco no tema, mas, na verdade, vou contar um segredo para vocês não contam para ninguém. Só que quando a gente sobe no palco, a gente esquece tudo. Se a gente lembrar 10% do que a gente tem que falar, é muito. E é assim que acontece, gente. É assim que aconteceu comigo. E olha que na segunda vez eu falei, agora eu estou profissional, eu levei uma coluna, dei para o pessoal lá que fica lá atrás, do audiovisual, porque eles colocam, e no palco, embaixo tem uma tela de vidro, que se usa lá para você ter, né, umas referências, assim, uns tópicos. E, por exemplo, você vai fazer uma palestra maior, é legal você ter os tópicos, porque você pega o tópico ali, você desenvolve o assunto, passa para o segundo. Cara, os meus tópicos, eu só vi os 2 primeiros. Depois, o cara que tinha que estar atrás do computador passando, o cara esqueceu, saiu da posição. E quando eu olhava lá, não saía do lugar e eu em cima do palco falando. Então, quer dizer, gente, na hora sai. E quando você está com vontade de realmente trazer um conteúdo, trazer com uma boa intenção, as coisas vão acontecendo porque vai tendo uma troca de energia com as pessoas, assim como eu estou tendo essa troca de energia aqui com vocês, né? Eu estou dando para vocês a minha energia, estou pegando de vocês a energia, e isso faz com que a gente entre numa possível unidade, né? E o transbordo acontece daí, da emoção, da sensação que tudo isso vai gerando, né? Com essa história. Então, a senoide, como eu estava falando para vocês, ela vem dessa onda de oscilação. Quando a gente fala, como eu falei no começo, da natureza, de Salomão, onde que a gente vê senoide na vida? A nossa voz é uma senoide, eu comecei falando por ela. As ondas do mar são uma senoide. Então, se a gente para contemplar, olha quanta coisa a gente vê. Os filmes de ação, principalmente os americanos, vocês percebem como são construídas as histórias do filme americano?
Então, sempre tem o mocinho, tem a mocinha, então, daqui a pouco vem um bandido, corre atrás, aquele desespero e tiroteio, o cara vai morrer, desce. Daqui a pouco sobe de novo, que ele encontra a moça, parece que eles vão ficar juntos, alguma coisa acontece, sequestra, bate, não sei o que, some, sobe e desce de novo. Então, é uma gangorra emocional. Pode prestar atenção, todo filme americano você vai encontrar essa gangorra emocional. Para, no final, a curva tá para cima, termina bem, né? As pessoas ficam juntas, o mocinho ganha, né? Ou se o filme é voltado para o bandido, que também acaba virando herói, dá bom para ele, ao contrário de outros filmes que, né, acho que os europeus são mais para baixo, termina em tragédia, termina em desespero, em romance falido, né? Mas cada um tem um estilo, e isso tudo é uma senoide. A nossa economia, por exemplo, se você pegar uma relação e fizer um estudo da nossa economia, você vai pegar movimentos médios, isso eu estou dizendo validado por uma pessoa que me deu essa informação da Bolsa de Valores. Você pode pegar, em média, de 7 em 7 anos, tem grandes transformações na economia. Se você pega as curvas históricas dos momentos financeiros, você vai ver que sempre está assim, ó. Assim como também você pegar um eletrocardiograma com os batimentos do nosso coração, ele é assim, ó. Sobe, sim? Sobe, desce. Então, se a gente olhar para fora, para a natureza, a gente vê muita coisa e muito aprendizado, né? Então, a senoide, eu quis trazer senoide porque a senoide ela está em todos esses lugares e faz todo sentido. E aí, na minha história, né, por onde daí eu vou contar um pouco das minhas passagens para você, tem toda essa senoide também. E aí, dentro disso, eu vou procurar ser breve, a história é longa, mas eu vou tentar pegar as partes e os trechos das viradas para falar um pouquinho, assim, dessa minha vida, eu vou dizer, empreendedora, né? Eu sou filho eu tenho 46 anos, eu nasci em São Paulo, né? Aqui na cidade de São Paulo, e por parte de pai, os meus avós portugueses, vieram de Portugal, sempre em período de guerra, sempre aquelas histórias, né, de imigrantes, e os meus avós por parte de mãe, Alemanha e Itália. Mas, como todos portugueses e bons portugueses, como meu pai era filho de um e de uma, viraram panificadores, donos de padaria. Então, eu nasci nesse meio, né, de donos de padaria, tios que têm açougue, essa coisa toda, e, naturalmente, vivenciei esse mundo. Dados meus 8 anos de idade, foi meu primeiro... eu não sei se foi um de vocês desse grupo que me perguntou hoje, falou, qual foi seu primeiro empreendimento? Aí eu respondi lá, eu empreendi com 8 anos de idade, foi meu primeiro empreendimento. A minha mãe, ela ia sempre num bazar lá perto da minha casa, porque minha mãe sempre mexeu com artesanato, ela sempre foi uma artesã mesmo, né? Fabricavam coisas assim, muito dentro de casa. E aí, ela ia lá comprar coisas para esses artesanatos, e um dia eu vi uma carteira. E eu tinha lá meu dinheirinho, que levar para a escola do lanche, comprei essa carteira. A princípio, eu não sabia que ela ia se tornar um negócio, mas ela era uma laranja, bem fluorescente. Chegou na escola, quando eu abri na fila da cantina, assim, para puxar o dinheiro para pagar o lanche, o meu amigo da fila, que estava atrás de mim, falou, nossa, carteira bonita. Na hora, eu nem pensei, eu falei, tá à venda. Aí ele falou, quanto que é? Na hora, eu só fiz uma conta, eu paguei, sei lá, R$ 25. Falei, custa 50. E ele comprou. E pegou os 50, me deu, eu fiquei super feliz, voltei para casa. Falei, mãe, vendi a carteira, que legal. Falei, mãe, o que você acha se você me levar lá para comprar mais uma? A senhora me leva lá, eu vou comprar mais uma, porque eu dobrei. Ela falou, como assim? Eu falei, não, dobrei o dinheiro. Aí eu pego os 25, compro outra e ainda sobra o dinheiro do lanche aqui. Bom, resumindo, no dia seguinte eu voltei para a escola só com uma verde e limão. Estou na fila do lanche de novo. E aí, só que o que aconteceu? Tinha um menino, que era esse que tinha comprado a carteira no dia anterior, ele estava de novo na fila e falou, nossa, mas hoje ia ser verde e limão. Eu falei, pois é, mas estou vendendo de novo. Ele falou, puxa, é o mesmo preço? Eu falei, para você é o mesmo preço. E ele foi lá e comprou a segunda vez. Então, eu digo que foi a minha primeira história de empreendedorismo, porque essa história só durou 2 dias. No terceiro dia, quando eu fui entrar na escola com a terceira carteira, a diretora estava me esperando com a mãe do menino, e a minha mãe teve que dar satisfação. E agora, eu nem lembro, mas talvez eu acho que até tem que ter devolvido o dinheiro da outra carteira lá, enfim. Mas não pude mais continuar com a minha empresa foi confiscada pela majoritária lá do negócio, a Receita Federal me tomou porque não tinha declarado o imposto de renda. E aberta a empresa lá e não tinha CNPJ, enfim. Essa história, ela é simbólica, mas ela foi super importante, porque ali eu senti, né, em mim, um potencial de venda, que eu nem sabia organizar isso na minha cabeça. E quando eu tinha uns 11, 12 anos, nas férias,
eu empinava pipa com meus primos, né? Na minha época, né? Quem tem mais de 40 e poucos, eu não sei se todos vocês viveram a época dos pipa, mas quem tem mais de 40 e pouco era o que fazia, né? Na época das férias, na época do verão, o que a gente fazia era ficava no telhado da casa da avó ou na rua, e na minha casa eu ficava lá, morava em prédio, ficava no gramado de uma avenida que tinha lá empinando. Só que eu era muito ruim de pipa. Meu primo era bom, mas eu era muito ruim. Então, o que acontecia? Eu perdia a pipa toda hora. Tinha aquele negócio do cerol, o pessoal cortava minhas pipas e eu só me dava mal. Aí eu falei pro meu primo, cara, não tá dando certo o negócio de comprar pipa dos outros. O que você acha? Eu tenho dinheiro, você sabe fazer pipa, vamos fazer uma fábrica de pipa? Pronto. Aí eu falei, aí eu me resolvo com a perda da pipa e a gente vende um pouco de pipa, eu fico no 0 a 0. Pensei nisso, deu certo. Então, a gente vendia para o prédio todo as pipas, eu ficava ajudando ele a fazer as pipas, a gente tinha um estoque lá, quando me cortava, eu já pegava outra, e com a venda da pipa, eu ainda ganhava um dinheirinho, dividia com ele, ele entrava com a parte fabril e eu com o capital. A gente fez uma sociedade. E assim foi. Esse foi minha segunda empresa, mas foi uma empresa também que não foi projetada para uma época de sazonalidade, né? Então, ela é uma empresa sazonal, porque ela só funcionou nas férias. Depois, quando começou as aulas, o meu estoque ficou parado, a empresa não tinha mais pedido e eu quebrei a empresa. Então, né, passamos essa fase e aí eu comecei já a ter essa facilidade, né? Então, logo mais, dentro da minha casa tinha esse movimento, meu pai era um comerciante, então, aos 14 anos foi uma virada de chave para mim, porque quando eu fiz 14 anos, eu estudava num colégio, ele era particular. E aí eu chegava lá e meu pai, como um bom português, meu pai era dos caras que ele não facilitava a vida para mim, sabe? Durante muitos anos, eu fiquei muito revoltado com ele por conta disso, porque ele não facilitava. Eu estava numa escola que eu não podia ficar de recuperação. Ele falava, se você ficar de recuperação, eu tiro você e coloco na escola estadual, porque assim, você tem que dar valor a isso e nem direito de ficar em recuperação você tem. E aí eu tinha que me virar. Eu me virava. Só que, por exemplo, roupa, tênis, ele comprava para mim no mercado que chama Carrefour. Não sei se na região de vocês todos aí tem, mas no Carrefour tinha uma marca na época que chamava Lecheval. Era um tênis daqueles baratinhos para o dia a dia. E lá na escola o pessoal usava um tênis melhor. Eu lembro que quando eu vi aquele tênis New Balance na época, era uma coisa absurda, uma coisa assim, né? Que eu queria ter, mas era, por exemplo, um tênis desse hoje deve custar uns R$600, R$500, não sei. Mas esse Lecheval, se ele existisse hoje, talvez custaria uns 50. E era o que ele comprava. E ele falou, cara, eu não vou comprar, não. Eu tenho 50 para comprar aquele. Se você quer comprar esse, o problema é teu. Eu falei, mas o que eu vou fazer, pai? Não tenho dinheiro, não dá. Ele falou, arruma emprego. Eu falei, cara, vou arrumar emprego aonde com 14 anos? E aí foi uma virada de chave. Por causa desse tênis, e eu falei com ele, ele falou, então, se você for competente e conseguir convencer meu sócio a te contratar, você vai lá e fala com ele, porque eu não posso resolver isso para você. Eu não lembro na época se ele fez um contato com ele ou não, mas o sócio dele gostava de mim, eu tinha 14 anos, eu fui lá, peguei o metrô, fui até lá a padaria dele, falei com o sócio que eu tinha conversado com meu pai falou para pedir emprego, ele me fez uma entrevista, bem básica, e me deu um emprego. E aí eu comecei a trabalhar. Então, com 14 anos de idade, eu já fiquei naquela história de trabalhar e ir para a escola, e comprei o tênis. E isso teve um movimento muito marcante para mim, porque foi assim, ele não deu, e foi como ele tivesse falado assim, tua vara, tua minhoca, mas você vai ficar lá no rio e você vai pescar. E foi muito importante isso na minha vida, porque ao longo das minhas trajetórias lá na padaria e as coisas que eu fui fazendo, eu fui entendendo isso, mas muito bravo. Por quê? Porque meu pai tinha condição de me dar outras coisas, mas ele não dava. Eu comecei na padaria, eu varri chão, eu era caixa. O caixa vem bem para o final, mas eu cortava frios, eu servia pão, eu servia bebida, eu ficava na panificação, na chapa, na cozinha, na pizzaria, e eu fui aprendendo a fazer tudo aquilo. Depois eu fui para o caixa, e do caixa eu fui para gerenciamento. E que foi um problema, porque uma das coisas importantes que a gente precisa desenvolver, todos nós e todos vocês precisam desenvolver, assim como eu faço e continuo desenvolvendo na minha vida, é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele nada mais é do que todos nós olharmos para dentro de nós e desenvolvermos a gestão emocional. O que é gestão emocional? É você dar conta de tudo aquilo que passa dentro de você. Porque aquilo que passa dentro da gente não é a gente. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender o que é emoção. A emoção não é você. A emoção que eu sinto não sou eu. Para pensar. Se você, quando estiver sentindo tudo isso, você se coloca numa condição de ficar observador. Se você é capaz de observar o que passa dentro de você sem você reagir,
você já entende que você não é isso. E não somos isso. Imagina quando vocês todos, e todos nós somos humanos, passa por nós todas essas emoções, ficamos com muita raiva, mas muita raiva mesmo. Não importa o motivo. Pensa no momento de mais raiva que você já teve na sua vida. Provavelmente você reagiu imediatamente, mas se você respirar e não reagir àquilo, você agir sobre aquilo é você não reagir e simplesmente sentir aquilo passar em você, você vai conseguir desmistificar o que é a gestão da emoção. Parece que é fácil, mas não é, mas isso é um exercício. Quanto mais você se coloca fora e se observa, você tem condição de agir sobre aquilo, e não de ser um ativo de reação. Porque tem muita gente que fala, ação, reação. Então, se você me dá um tapa, eu te dou outro. Se começa uma briga, um grita com o outro, outro grita mais alto. Presta atenção. Quem é sábio já está numa gestão emocional tão grande que não importa o que você fala para mim. Importa o que eu vou fazer com aquilo que você falou para mim. Porque na vida, a guerra mesmo é contra nós mesmos, contra o nosso próprio guerreiro interno. Gente, isso é uma chave tão poderosa, mas tão poderosa, que leva a gente para outro lugar de enxergar as coisas. E eu estou falando para vocês, não como professor aqui, como aluno, porque eu ainda engatinho nessas aulas. Eu aprendi, eu tenho praticado, mas é como ir para academia. Você tem que todo dia lá puxar o ferro para o seu braço crescer. Dói. Não dói? Fazer força. O que é? Vou dar o Pablo fala muito isso lá no Método IP. Eu vou dar umas chaves aqui no decorrer para vocês, dos drives. Né? O que é fraqueza? O drive de fraqueza é fraqueza é a dor indo embora. O que é dor, quer dizer? Dor é a fraqueza indo embora. Então, quando você se movimenta e está fazendo uma musculação, ó, já está quebrando as fibras, rompendo as fibras musculares, elas inflamam, elas crescem, agrupa mais água, você vai crescendo e vai tornando seu braço mais musculoso. Gestão emocional é você criar musculatura sobre aquilo. Então, em vez de você reagir, você ativa em você um entendimento. E você vai buscar o porquê que você está sintonizando com aquilo. Porque quanto mais você pratica e mais musculoso você fica nisso, ou seja, mais você vai entender sobre você e não sobre o outro, e a sabedoria vai te chegando, pouco importa. Se você me xingar, se você arrumar uma confusão comigo, se você fizer alguma situação que eu não goste, porque não vai entrar em sintonia. E existe uma coisa que, quando a gente se incomoda com alguma coisa, tem mais a ver com a gente do que com a pessoa que está falando aquilo. Porque se aquilo mexe e incomoda nosso sentimento, significa que nós temos ponto de trabalho ali. E, cara, a gente tem muito. Eu estou falando para vocês, e quase todo dia eu tenho um ponto de trabalho que chega em mim, nos relacionamentos de trabalho, da vida pessoal. Você quer uma maior faculdade nessa vida do que o relacionamento pessoal, que é o casamento? É a maior faculdade de todas. Por quê? Porque ali você vai espelhar com o seu companheiro, com a sua companheira, as coisas mais de crise que você vai lidar. Por quê? Porque vocês estão atraídos pelas mesmas coisas, um espelha o outro. Então, a gestão emocional e o autoconhecimento é importante em todas as fases da nossa vida, porque eles vão levando a gente para outros níveis, né? Trabalhar nossas dificuldades, trabalhar nosso orgulho. Pô, quem aqui não é orgulhoso? Levanta a mão aqui. Quem não é orgulhoso, carrega orgulho dentro de si, que muitas vezes se coloca à prova disso. Todos nós, né? Todos nós. As emoções todas, né? A raiva, a tristeza, o medo, né? A ira, o ódio, a alegria. As boas, a gente tem o hábito de falar que a alegria é bom e a tristeza é ruim. Na verdade, elas são só dois polos, como o polo negativo e o polo positivo. Se você entende isso, até porque quem ri demais também está com problema. Quem ri muito também está escondendo uma outra face, porque o ideal é que você mantenha. Tem momentos que você... Senoide, de novo, tem momentos que você vai para o pico mais de alegria, depois você desce para um pico de tristeza. Ninguém de nós que está nessa sala do planeta consegue viver 100% aqui, ó, na média. Ou 100% na alegria ou 100% na tristeza. Dá para viver? Mexe a cabeça aí. Se sim ou se não. Não dá. Alguém de vocês consegue? A gente até fala, eu vou tentar fazer, só o que acontece nesse mundo que vivemos, não é possível. Não é possível. E a senoide é justamente esses picos. Lidar com isso. Você pode ver, ó, o movimento de inspiração e expiração é contração. A Terra se contrai a todo instante e solta. É como um útero materno. Olha aqui, olha outra sabedoria da natureza. A Terra, a mãe, é contração e solta. Nós, respirando, é contração e solta. Isso são os movimentos. Então, na vida da gente,
sempre vai ter essa senoide. O importante qual que é? É a gente adotar entendimento, sabedoria para uma gestão emocional, para romper as cascas para ir para o próximo nível. Como eu estava falando para vocês da minha fala, eu tive que romper. O que mais que a gente vai romper, né? Se vocês acompanham o Pablo, você vê ele falando toda hora, eu faço 1000 coisas, porque toda hora eu estou quebrando mais uma coisa que eu não sabia, quebrando mais um medo que eu tinha, porque o medo nada mais é que é uma sensação desconhecida. Todos nós, para pensar, diversas vezes tivemos, e vamos continuar tendo, medos que você fala, puta, isso eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. De repente, você passa por um problema daquele medo, você vê, mas é só isso? Aí você fala, caramba, só isso? Daqui a pouco você está contando para todo mundo aquilo que você fez e acabou. Por quê? Medo é uma coisa desconhecida. O corpo humano, ele protege a gente. Só que aí, isso daqui está numa lógica, e uma lógica do medo que auto-sabota a gente, né? E saber, quando a gente entende sobre emoções, sobre comportamento emocional, a gente vai lá nessa lógica e fala, não, peraí, eu estou com medo de quê? Estou com medo de repente, descer aquela escada ali, mas qual é o sentido lógico? E a gente vai instalando drives. E os drives que a gente vai instalando, eles são justamente para a gente poder trocar. E quando você vem com aquela coisa te ativando para não fazer, aí que você vai achar uma forma de fazer, né? Lógico, cuidado com o risco de ruína, né? Tanto nos negócios, quanto você também não vai chegar na boca de um prédio assim, ficar pendurado lá e na iminência de se jogar, porque você vai romper teu medo, né? Tem absurdos. Mas na maior parte das vezes, traz para o dia a dia, para o cotidiano de vocês, que vocês vão se ver em situações assim. E quando vocês saem da emoção para ser observador da emoção, vocês vão descobrir muitas coisas. Muitas coisas vêm dos bloqueios lá da infância, que nós não temos noção. Quando eu identifiquei o meu veio da infância. O meu veio de uma história de família. Então, rapidamente aqui, né, eu estou nos meus 14 anos de idade, mas estou fazendo esse storytelling aqui para a gente, navegando por tudo isso, fazer uma linha de entendimento e com as coisas que foram passando e essas vivências. Mas, por exemplo, eu fui um filho bastardo. Eu fui criado e fui um filho de um casamento que não era legítimo com a minha mãe, que não era casada com meu pai. Eu não pude ser apresentado para a sociedade. Eu era um filho bastardo, que naquela época não podia ter o sobrenome do meu pai, e eu não podia conhecer os meus irmãos, porque aquilo é um relacionamento que foi às escondidas, eu não podia ser reconhecido com o sobrenome dele, porque a lei não permitia. Então, eu não pude conhecer os meus avós, não pude conhecer a parte da família do meu pai. Eu não era integrante do mundo, né? O que aquilo fez comigo? Fez com que eu me guardasse, porque eu não tinha voz para o mundo. Olha só que interessante isso, né? E hoje eu falo disso, como eu estou falando com vocês, com a maior naturalidade e tranquilidade. Por quê? Porque eu desbloqueei isso. Antigamente, falar sobre esse assunto me trazia choro excessivo, me trazia mágoa, me trazia rancor daquela história que eu vivi, que aquela criança ferida viveu, vários percalços na vida. E olha como isso tudo é interessante, porque hoje, né, depois que eu rompi isso, né, eu trouxe essa história para vocês, e não foi para o lado de me mostrar como vítima, foi o que aconteceu na minha vida. Só que como é importante você entender, às vezes, a relação das coisas, para você entender o seu bloqueio. Eu estou dando o meu exemplo. E, por vezes, eu não me sentia pertencente, eu me sentia rejeitado, então, que voz eu tinha para o mundo? Eu não podia nem falar um sobrenome que eu não tinha, eu fui ter sobrenome do meu pai, quando houve uma alteração na lei, com 14 anos de idade, entende? E as crianças, eu lembro, eles nem era bullying, mas era comum, as crianças na chamada, naquela época se fazia chamada, número 1, e meu nome é Adalberto, cara, então eu nunca estudei com Abrão, eu nunca estudei com Adão, eu sempre, né, nunca estudei com um cara que fosse número 1, eu sempre fui número 1, então era o nome inteiro. E as crianças falavam, como é esse seu sobrenome aqui é por parte de pai, por parte de mãe? E meu nome era Adalberto Gustavo Queslau. E o Queslau de quem que era? Era da minha mãe. E aí a pessoa falava, mas cadê o do seu pai? Aí um dia eu cheguei em casa questionando, minha mãe não sabia o que falar, trouxe meu pai, enfim, tiveram que me contar a história da situação toda. E isso, consequentemente, se tornou um bullying, e isso só me colocava mais para dentro. O que acontece? Eu fui minando o meu poder de estar pertencente no mundo por conta da situação adversa, que foi um problema causado na minha vida, né? Ninguém quis causar esse problema conscientemente, mas eu fui afetado por isso. Ou seja, quando eu cresci, eu sempre tive dificuldade de falar, eu sempre tive dificuldade de me expressar com as pessoas, porque eu não conseguia trazer a minha fala, porque ela foi impedida naquele momento. E para você ver, né? De repente,
eu destravei a fala e falo hoje, e as coisas que eu falo, ela tem uma lógica vinda lá de trás. Quando eu falo disso, dessa história, eu falo de relacionamento, vem uma potência nesse lugar, porque eu venho de uma autoridade, de uma história vivida, e todos vocês têm. Então, quando eu falei lá da história, de vocês falarem, aqueles que não falam, por quê? Porque todos vocês têm uma história para contar, e no meio de vocês sempre vai ter alguém que vai se beneficiar daquilo que vocês fizeram, porque todos vocês têm sucesso em várias áreas da vida de vocês, né, que são resultado. Por que eu falo sucesso? Porque é resultado. Sucesso é resultado. Vocês têm resultado em muitas áreas de vocês. Todos vocês moram dentro de uma casa, todos vocês se alimentam, todos vocês têm uma condição de subsistência, né? Eu não sei o padrão de cada um, mas dentro do que vocês vivem cada um, tem muita gente que não tem o que vocês têm, que não tem um trabalho com a experiência que vocês têm, que está querendo, dentro do próprio trabalho, tem gente que está numa situação menor, essas pessoas aprendem com a gente a todo instante. Então, falar faz muita diferença. Né? Eu fui convidado no domingo, um dos nossos amigos do conselheiro, ele montou uma sala muito bonita, com telão, um palco e uma sessão de podcast. E ele colocou aquilo à disposição do grupo, ele transbordou. Ele falou que ele sentiu, né, sentiu de Deus de fazer aquilo lá, para que muitas pessoas fossem lá e começassem a contar suas histórias, fizessem podcast para transbordar na vida das outras pessoas, e virou um amplificador. Aquilo é um E aí eu tive eu falei para ele, falei, não, o que você está montando aqui é um amplificador de vozes para o mundo, que vai mudar a vida das pessoas. E aí eu fui convidado para falar lá no palco, e fui falar sobre um pouco dessa minha trajetória e sobre a fala, e comecei a falar sobre família. E impressionante, porque assim, a gente não tem noção do quanto a gente pode impactar na vida das pessoas só depois que a gente começa a falar. Depois que eu terminei de falar a história, eu contei um pouco da minha história e fui falar de relacionamento, de casamento, dessas coisas todas, e quando eu terminou, tinha gente que estava soluçando de chorar, tinha gente que estava super emocionada, e quando eu desci do palco, umas 5 pessoas vieram falar comigo. Uma que estava na iminência de terminar o casamento aquela semana e não estava nem entendendo por que foi na palestra. E olha só eu falei sobre aquele assunto. E isso tem explicação? Se você não fala, como é que você vai atingir alguém? E do nada, porque eu não imaginava que isso fosse acontecer. Foi saindo de mim a história, porque eu cheguei, fui chamado de surpresa, eu não sabia que eu ia ter que fazer uma palestra lá. Eu fui convidado, assim, no meio do negócio, por esse amigo, falou, sobe aqui, conta um pouquinho, fala um pouquinho pro pessoal. E aí, por eu ter contado essa história de ter sido um filho bastardo, veio uma moça também, falou, nossa, como você está me dando paz de falar isso, porque eu tenho uma filha, a mesma situação que aconteceu, e eu fico aqui perdida. Gente, eu estou falando tudo isso por quê? Porque é super importante a gente falar, né? Tem uma coisa que eu aprendi e que eu falo, né? É uma frase de Martin Luther King. O problema no mundo não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons, porque os bons são em muito maioria, né? Então, isso é para todos nós, temos essa consciência de quanto que a gente pode falar e transbordar. São coisas que a gente nem tem noção, mas alguém que vai escutar, quando você está na condição de estar entregando o seu melhor, falando, você transforma vidas. Imagina ali o cara que falou para mim, eu chorei com ele na hora que ele me abraçou, porque ele falou, cara, eu estava na iminência de me separar, e o que você me falou, eu estou voltando para casa agora, para resolver essa história no meu casamento. E era uma besteira, mas eu estou contaminado com o meu coração muito cheio de coisas. Eu não estou higienizando meu coração todo dia, porque é um coração que vai se apegando a ressentimentos, a falta de perdão, a picuinhas, a histórias da vida, e a gente não tem, né, esse contato direto com a fonte diariamente, que é, né, começar o dia já agradecendo, já fazendo uma oração, e essa prática eu tenho carregado nos últimos meses da minha vida, a gente tem a oportunidade de se higienizar, de liberar, né, o perdão, porque, na verdade, quando a gente fica com um sentimento desse não liberado, não é a pessoa com qual a gente está com raiva ou está magoado que vai estar com o problema está dentro da gente, porque a gente está anulando a possibilidade de ser feliz, a gente está tirando da gente o direito de estar bem, o direito de transbordar conosco mesmo, porque a gente só pode transbordar com alguém de verdade se a gente transbordou aqui da gente, nas coisas que a gente viveu. Então, pessoal, presta bem atenção nisso daqui, olha ao redor de todas as relações que vocês têm na vida, seja, ó, pode falar, porque aquele negócio, né? O fruto não cai longe do pé. A manga não cai de 5 metros do pé dela. Ela cai no chão, assim, ela cai retinha, pum. Então, começa olhando para os que estão pertinho, porque esses são os maiores aprendizados que a gente tem. É a esposa, é o esposo, são os filhos, é o pai, é a mãe, é o tio, é a tia. Começa nesse entorno aqui primeiro, depois vai para os outros.
Porque muitas vezes a gente está querendo ajudar os outros e falar para os outros, e a gente, dentro da nossa própria história da família, está tudo bagunçado, está tudo enroscado. E aí, adianta? Não adianta, né? Então, voltando lá para os 14 anos de idade, depois disso, né, eu peguei e continuei trabalhando com meu pai, depois eu tive uma distribuidora de pães, onde eu comecei a entender valores da vida e do dinheiro. Essas passagens que eu estou falando para vocês, elas foram marcantes e me trouxeram essas noções de muitas coisas. Na distribuidora de pão, para vocês entenderem, quando eu aprendi a lidar com o dinheiro, e eu acho que eu sou um cara que eu sei lidar muito bem com o dinheiro, porque nessa época, uma distribuidora de pães, eu tinha que acordar 3h30 da manhã. Eu já tive que aprender a ter resiliência e compromisso com o horário, porque a gente entregava pães para os hospitais, para vários lugares, né? E sabe quanto eu ganhava muitas vezes num pão? 1 centavo, porque era uma quantidade, às vezes, de 1000 pães, era 1 centavo por pão. Se eu perdesse um pão, naquela época eu pagava acho que 18 centavos no pão, eu tinha que vender 18 pães para conseguir ficar no 0 a 0. Então, imagina o como eu tinha que trabalhar com aquilo, o nível de cuidado, de obediência com respeito às regras, com os horários, com as coisas, para não me devolverem pão fora de horário, e o quanto que eu tinha que saber fazer conta, porque o risco de quebra era muito grande, porque o volume que eu vendia para ganhar o mínimo, eu tinha que ter um cuidado muito grande, eu ganhava muito na quantidade, na escala, né? Que é o que a gente fala hoje, né? Nova economia, a gente trabalha com escala, não com escalonamento. Né? Isso é uma coisa que fala-se muito hoje na nova economia. As empresas que estão hoje no mercado, elas estão buscando fazer o quê? Escalar e não escalonar. Quando eu falei para vocês que eu me tornei mentor, quais são as possibilidades que eu tenho hoje? Eu escalo o meu ganho. O que é escalar ganho? É você achar uma forma, com o mesmo centro de custo, com pouca despesa de custo fixo, você conseguir escalar. Por quê? Porque eu estou dando aula para vocês aqui, falando, transbordando. Vocês estão em 15, vocês podiam estar em 1000. Né, dependendo da plataforma. Imagina que eu estou falando qualquer valor aqui, imagina que eu estivesse cobrando, que existe esse formato na minha mentoria que está sendo montado, imagina que eu vou estar falando para um grupo de 200 oficinas ou 300 oficinas, uma aula secreta, e cada oficina está me pagando R$50. R$50 é o valor que, né, dependendo do assunto que você vai colocar, todo mundo vai pagar, porque é um valor que é tranquilo para pagar, para você estar tendo uma aula de um assunto que te interessa, né? R$100, 200, depende de quem vai falar, o que vai falar, você tem um público que paga. Agora, imagina 50 escalado para 1000, 50 escalado para 200, 50 escalado para 100. Isso é escala, faz a conta. Então, se eu pegar 10 pessoas a 50, são 500. Se eu tiver 100 pessoas a R$50, são R$5.000, gente. É a mesma coisa. Eu estou aqui fazendo exatamente a mesma coisa, só que vira uma linha infinita. Se eu tiver uma plataforma que aguente colocar lá 1.000, 2.000, 5 ou 10.000 pessoas. Então, o que eu quero dizer para vocês, olhem para isso, porque escalar hoje é o movimento que traz a maior facilidade para a vida das pessoas. Por que eu consegui escalar? Porque quando eu estava numa reunião até com o Pablo, dentro do conselheiro, eu falei, Pablo, eu já tive outras unidades da minha empresa, eu teve uma época que eu montei a minha, de repente montei outra com o sócio, eu já estava querendo montar outra e recuei. Por quê? Porque a gente tem um problema de escalonar. Quando a gente escalona, o que acontece? Você monta uma unidade de negócio. Aí você, nessa unidade, você tem o custo fixo. Aí você tem a mão de obra, aí você tem o contador, você tem água, luz, total, e toda a operação para você fazer. Você tem que ter móveis, você tem que ter isso tudo, você cresce para os lados. Quando você escala, você não tem como crescer para os lados o que a estrutura de custo fixo do negócio, entendem? Então, você fica com uma estrutura geralmente pequena, como a gente está aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem um Zoom pago, que cabe acho que 100 pessoas no Zoom, não é? Você tem um Zoom pago com 100 pessoas podendo ser colocada. O que eu precisei aqui? Eu poderia ter um assistente para cuidar de tudo isso, se fosse eu o dono do Zoom, e ter o quê? Uma rede ativa na internet, através de uma plataforma como o Instagram, que é exatamente o que o Pablo faz. O Pablo fez uma live essa semana, não sei se vocês viram lá, que foi liberado no Instagram, com uma cama do lado, que ele começou a falar de sono. Alguém de vocês assistiu? Levanta a mão. Então tá, vocês assistiram, não foi? Foi legal? Ele vendeu aquilo por quanto? Por 50, 100 reais, 97 reais, não foi? Uma 97? Pode desmutar. 50 reais? Vocês sabem o quanto ele faturou? Eu sei, porque eu estou lá dentro e eu fiquei sabendo dos números. Sabem? Imagina o quanto ele faturou naquele dia, fazendo aquele pitch do que ele vendeu? Alguém quer chutar um número? Pode desmutar e falar. Alguém tem um palpite?
Ele faturou, gente, fala, Alex. 3 milhões? Não foi tanto, mas poderia. Ele faturou 1 milhão. 1 milhão de reais. Vendendo a R$50, não é isso? Entenderam a mágica do jogo? 47. Então, pessoal, 47. 47? Então, eu estava lá antes de ontem, na segunda-feira, sentamos lá com uma reunião e eu fiquei sabendo, 1 milhão. Ou seja, se vocês aprendem a falar, se vocês têm conteúdo para levar, vocês transbordam na vida das pessoas com alguma coisa que vocês sabem fazer, todos vocês têm alguma atividade, sabem alguma coisa e pode se aperfeiçoar cada vez mais, aprendendo uma oratória, uma comunicação assertiva dentro de uma coisa que você pode se tornar especialista, continuar estudando através do Instagram, uma assessoria, entendendo sobre o digital, entendendo sobre como montar mentoria, como montar aula, como vender produto online, vender produto digital, você explode. Hoje as pessoas têm explodido muito rápido, porque é acessível para todo mundo. A escala ficou super acessível. E aí não tem fim, entendeu? Isso não tem fim. E eu descobri isso lá no pão, fazendo o quê? 1 centavo, eu tinha que vender por escala, só que o meu negócio ele era escalonado e eu escalava só no pão, ou seja, eu tinha muito risco de quebra se eu não tivesse atenção, mas isso para mim foi uma grande lição. Na época a gente não tinha essa tecnologia, mas eu tive que entender que 1 centavo valia muito. Quando eu saio com meus amigos, eles falam, cara, deixa que o Adalberto cuida de todas as contas, faz tudo, porque, meu, o cara tem que saber, o cara tem um negócio que ele sabe fazer o valor de 1 centavo. Imagina que se caísse moedinha, eu andava com aquelas pochetes na época para fazer troco nos lugares que eu ia e tal, meu, caiu uma moeda de 1 centavo, eu abaixava para pegar, provavelmente a maioria das pessoas não vai abaixar para pegar uma moeda daquela, só que eu abaixava para pegar, porque eu sabia o valor daquilo. Parece uma coisa pequena, mas quando você olha para isso e isso se torna um comportamento, a maior das partes das pessoas que se tornaram ricas, milionárias ou até bilionários, eles têm o mesmo comportamento, porque é sobre comportamento. O comportamento que você tem não interessa a quantidade de dinheiro que você tem. Vocês podem, se vocês tiverem o mesmo comportamento, o que difere é a energia de ação para as coisas que vocês têm resultado. É só isso. E é o que a gente aprende. Então, o comportamento de uma pessoa próspera é saber muito bem como organizar a sua questão financeira, começando do que entra e do que sai. Essa balança tem que estar sempre maior pelo que entra, não pelo que sai. Isso é gestão financeira. Ela vem aliada, se você tem uma boa gestão emocional, de se autocontrolar para aquelas coisas que você não tem a condição de ter naquele momento. Então, a vida é pensar, primeiro, em você capitalizar e ter ativos que te trazem frutos, para desses frutos você plantar mais semente, ter mais frutos, e aí com isso você vai equalizando a tua vida financeira. Com isso você vai subindo o nível da tua vida financeira. Mas se você não usar essa chave, que é uma chave mestra, que eu aprendi lá no 1 centavo do pão, você provavelmente vai ter muitos problemas financeiros. Aí o que acontece? Você está cheio de sócio querendo fazer parte da sua vida. Você tem o banco louco para ser seu sócio, oferecendo dinheiro para você, oferecendo cartão de crédito para você, limite para você, mas louco para você chegar lá e entrar no negativo ou não pagar o cartão de crédito para ver lá os 16% de juros e faz engole o dinheiro da tua conta. Cara, que sócio é esse? Né? Que sócio é esse? Que ele vai morder 16... Vocês sabem que o cartão de crédito, olha lá, nas entrelinhas lá, está escrito lá na fatura, de 15% a 16% se não mudou, se você pagar um dia atrasado. Não existe essa conta, né? Então, gente, essas coisas assim, elas são tudo em função de comportamento. Uma outra ocasião, se vocês quiserem, eu sou empreteco do Sebrae. Empretec é um curso que tem dentro do Sebrae para gestão, para empresários, né? O Cássio aqui está levantando o dedo que já participou, já fez. São 25 comportamentos do administrador e do empresário. Porque uma vez que você adquire o comportamento, é como eu falei de comportamento financeiro, se você adquire o comportamento, acabou. O resto é energia que você entrega para o negócio crescer, entendimento que você traz da habilidade, que você traz de competência de estudo que você tem, aplicando o dia a dia dentro do negócio que você está, do trabalho que você está, e ligação com a fonte. Você está ligado com a fonte, está ligado com a habilidade e competência, meu amigo, vai embora que está no seu caminho, né? Voltando aqui para a fase, depois disso fui para a empresa, saí do meu pai e tive a minha própria empresa, que foi a Dami, que eu montei com 20 e poucos anos de idade. Da Dami, eu consegui ter diversas outras empresas, né? Nesse percurso eu também fui camelô lá com os 16 anos de idade, né? Foi uma grande lição para mim, porque lá eu tive que aprender no gogó a perder a vergonha para falar sobre vendas, né? Eu fui
naquele momento eu consegui vender, mas era uma venda assim, momentânea, por quê? Porque eu estava lá na rua e não vendia nada, e o pessoal que estava do meu lado vendia carteira de cigarro, outro vendia fruta, outro vendia não sei o quê. 2 dias lá e eu ia ter que pagar os panetones que estava todo em consignação do meu pai. Tinha pego 1.000 panetones, pego uma barraca de camelô emprestado, porque eu queria um dinheirinho a mais para viajar para a praia no final de semana, das férias. Juntei com um amigo meu, outro sócio, que também foi lá, participou do negócio. Só que eu cheguei lá no segundo dia, só tinha panetone suando nas capinhas de um calor danado, e eu olhando para aqueles 1.000 panetones, falava, cara, já não tenho dinheiro aqui, ainda vou ter que pagar 1.000 panetones porque o negócio vai estragar. Aí eu comecei a gritar lá no meio, fazer minhas propagandas e acabei vendendo em 2 semanas o panetone, né? Então, foi um outro aprendizado que eu tive como camelô, né? Que a venda, ela é comunicada, a venda ela tem que ser falada, você tem que traduzir muito bem no lugar que você está. E no ambiente de camelô, como é que você vende? Aparecendo mais que os outros, gritando mais que os outros, chamando atenção. Quem tem, gente, presta atenção nisso, quem tem atenção tem tudo. O que todos vocês precisam ter é atenção. Quando o cliente chega, quem atende cliente, se você tiver a atenção do cliente, você tem a venda feita. Praticamente ela inteira. A vida é feita, quanto mais atenção você tem, você olha, vamos dar o exemplo do Pablo. Por que ele faz isso? Olha quanto de audiência e de atenção ele tem. Ele é bom em quê? Em reter pessoas na audiência. Por quê? Porque ele tem conhecimento, ele tem sabedoria. Onde ele está buscando isso? Na fonte, nas habilidades e competências que ele busca e que a gente busca aqui também, cada um no seu grau. Então, para vocês verem, não muda. Cada um está no seu estágio, procurando e fazendo. Bom, voltando para a minha parte de empreendedorismo, da minha empresa, quando eu montei com 20 e poucos anos, 3 meses depois eu fui para a área nova, que é essa área que a gente quase quadriplicou. Nesses 22 anos de trajetória, hoje, como eu disse para vocês, a gente tem essa formação, e agora estamos montando um manual, junto com algumas consultorias que estão fazendo parte nesse momento, tudo por causa da pressão do conselheiro, eu tive que me movimentar. Eu estava lá, na zona de conforto. Guarda outra coisa para vocês, se vocês estiverem na zona de conforto, corre dela, que ela é um veneno e é um perigo, porque ou o seu negócio, ou ele está crescendo, ou ele está morrendo, não tem meio termo. Quando você está na zona de conforto, está tudo bem. Você fala, está tudo bem, está tudo tranquilo. Cuidado! Isso é um sinal de que você está prestes a começar a fazer isso aqui, ó. Porque a zona de conforto, ela diz, você fica confortável, você para de fazer ação, você para de se movimentar. A vida é movimento. Tudo é movimento, né? E aí, dali, eu consegui ter outros negócios, como eu falei para vocês. Ali eu fui daquela empresa, que é a Dami, saiu uma sociedade de uma mineradora na Bahia, não prosperou, não deu certo, perdi um dinheiro, valeu, paguei o preço de mais de uma faculdade. Dali eu fui sócio num restaurante também com uma pessoa que eu chamava de amigo. No final, perdi o dinheiro e perdi o amigo. Aprendi com mais um valor de uma faculdade, um MBA e uma pós-graduação de investimento, né? Tive loja de brinquedo importado em shopping, tive outras coisas assim, não sei se falei todas, mas isso tudo sempre foi aprendizado, sempre foi entendimento de muitas coisas. E hoje eu entendo, porque na época eu queria só ganhar dinheiro. E eu ganhei já dinheiro com a minha empresa, já ganhei muito dinheiro com ela, só que um outro segredinho para contar para vocês. Cara, não adianta você só querer ganhar dinheiro. Porque chega uma hora que você não entende, não faz o menor sentido. E as épocas que eu tive essas empresas, eu não estava nem aí para o propósito, para as pessoas, para nada, lá atrás. Eu queria montar as empresas para ganhar dinheiro. Era a ganância de ganhar dinheiro, gente. Eu passei por isso daqui e eu vou dizer para vocês, nada delas prosperou. Todas voltaram para trás e quebraram. A Dami, que eu tenho hoje, ela passou por um movimento nos últimos anos, porque eu ganhava dinheiro, eu colocava muita energia para fazer, só que chegava no final do mês, eu estava esgotado. Parecia que eu tinha que empurrar uma roda, um caminhão, para poder chegar no fim do mês e ganhar dinheiro. E não fazia sentido, porque eu falava, meu Deus, não é possível. Aí um dia caiu minha ficha e eu mudei o foco. Comecei a focar nas pessoas, na cultura organizacional, na humanização das pessoas, e ter um time formado com um processo humanizado, com processos definidos, entendendo o lado psicológico das pessoas. Isso a gente fala sobre cultura organizacional, que vem do propósito. Qual é o propósito? Hoje a minha empresa, ela tem um propósito. Hoje o nosso propósito está lá, nossa missão, que é pintar soluções e reparar para gerar transformação. Então a gente pinta porque a gente pinta carro, então pinta a solução para qualquer cliente, gerando a reparação que vai do carro à vida, porque dentro da transformação a gente está transformando a vida das pessoas lá dentro e das pessoas de fora e de todo o contexto da sociedade que a gente habita ao nosso redor. E agora com essa mentoria que é transbordar e transformar a vida de pessoas. Aí o jogo muda, pessoal. Aí hoje, tem dificuldade? Tem. Tem desafio? Tem. Só que existe uma leveza nesse caminhar.
porque aí tem a ligação com a fonte. Aí você tem um propósito. O propósito é transformar vidas, não importa onde você está e o que você faça. Entender o propósito quando você está nessa movimentação, cada um tem o seu caminhar, cada um vai ter sua área para trabalhar, e não é sobre dinheiro. Porque a grande riqueza hoje, para mim, não é a questão do dinheiro, é a questão de ser livre. O dinheiro, ele é uma válvula para eu ser livre. Eu preciso de dinheiro para me movimentar. Mas não adianta eu ter dinheiro e ser escravo de um lugar e não poder me movimentar, e não estar com meus filhos quando eu puder, e viajar, fazer as coisas que eu gosto, estar em momento de família e perdendo tempo de vida. Porque a vida, ela é baseada em tempo. A gente tem o dia de chegar e o dia de sair dela. E do ponto A ao ponto B, o que a gente vai fazer com ela é escolha nossa, o livre-arbítrio. Então, já indo para o fim aqui para vocês, acho que até me estendi mais, né, Alex? Você falou aí, mas nem percebi, já passou acho que mais de 1 hora, né, que eu estou falando aqui. Mas, para concluir, hoje, a Dami está nesse processo, ela se transformou, as pessoas se transformaram, a gente tem os espaços e a área sempre pensando no cuidado com a nossa equipe, que já não tem mais o nome de equipe, tem o nome de time, né? Com os nossos colaboradores, que não são funcionários, são colaboradores dentro de um time. E nisso a gente tem uma forma de tratar, de lidar. Uma das coisas que a gente faz lá, toda terça-feira a gente tem um projeto Qualidade de Vida a Mais, a gente corre das 6 às 7 da manhã, quando eu estou em São Paulo, eu corro com a minha equipe lá. A gente tem um projeto Qualidade de Vida dentro, que algumas tardes eles se juntam e comem frutas. E, além disso, a gente tem reuniões semanais e mensais, pelo menos com o time, para a gente falar sobre o que pode agregar, o que pode mudar, como é que está a vida deles. Quando eu sento lá e faço alguma reunião, todo dia, de manhã, a gente tem o boot. Às 8 horas da manhã, a gente não começa sem a gente juntar a equipe, fazer uma oração. Quando eu estou lá, eu também falo umas palavras, trago alguma coisa, alguns motivos para a gente tratar, falar sobre família, né? Falar sobre educação, falar sobre a função e o papel do homem no casamento, né? Se o homem está ocupando o seu lugar, está sendo provedor, está cuidando da esposa, está sendo cavalheiro, está provendo a família e dando o cuidado que a família merece, assim como a mulher, se ela está fazendo o papel dela, o homem ele tem que prover para a mulher o quê? Uma casa, e a mulher devolve para o homem o quê? Um lar. E o homem é o provedor dessa estrutura familiar. Hoje, a gente vive numa sociedade, e já para encerrar minha fala, a gente vive numa sociedade que está transgredindo todos os conceitos de família. A gente não pode deixar o conceito de família mudar. Hoje está ficando os absurdos normais, a tela da televisão está passando absurdos que para todo mundo que está assistindo está normal, não é. A família está se perdendo. Olha para os nossos avós, como era a vida da família. Tinham as visões deturpadas? Tinha, mas era família no modelo família. Tinha-se mais filhos, tinha-se mais momentos de família, o homem era o provedor essencial que ia lá, e não é problema que a mulher tem que trabalhar, a mulher pode trabalhar, não é sobre isso, mas ela não pode ocupar o lugar do homem, porque ela se escraviza quando ela vai fazer isso. Deus fez a mulher como um ser delicado, como um ser amoroso, por isso que ela tem o filho, ela cuida. O homem dá para a mulher multiplica e devolve para o mundo. O homem vai lá e planta uma sementinha dentro do útero da mulher, a mulher multiplica aquilo e devolve um filho. A gente vai na terra, olha a natureza que sabe, você vai lá na natureza, você planta uma semente, você rega aquela semente, ela dá o fruto, ela dá uma árvore, e aquela árvore dá fruto. Então, hoje na empresa a gente tem isso, a gente olha para isso, e a gente quer o quê? Cada vez mais trazer essa cultura organizacional e fortificar, né? Fortificar os guerreiros, os homens que a gente tem lá, as mulheres que a gente tem lá, trazendo essa bandeira, né, da família, de como que isso é, dos cuidados que se tem que ter, da onde a gente é corrompido muitas vezes dentro do sistema, da verdade, da honestidade, da transparência, desses princípios, porque hoje o que está faltando muito ao redor são os princípios nas famílias, porque nós somos humanos, e se a gente está no ambiente que a gente está podendo ser corrompido, gente, não adianta a gente ser no ambiente de 5 fazendo diferente, você vai ser corrompido. A ambiência está na escolha do lugar que você vai frequentar, com quem você vai andar, prestar atenção com quem você está andando, ou você chega lá e junta e modifica aquele ambiente e transforma ele bom, ou sai daquele ambiente. Se o ambiente é ruim, se o ambiente é de álcool, se o ambiente é de droga, se o ambiente é de perversão, gente, a gente é ser humano, e ninguém aqui é capaz de levantar a mão e falar, eu resisto até o final. Não resiste. Isso é matemático. Você está num meio que o meio vai te fazer influência. Então, escolher o meio que a gente quer andar, escolher com quem a gente vai andar, faz total diferença. E aí, eu termino minha fala e exponho aí para vocês fazerem a pergunta a partir dessa história que eu contei para vocês. Falei tanta coisa e fui misturando aqui, mas algumas chaves importantes aí para vocês aí praticarem no dia a dia de vocês e transbordarem também.
Que maravilha, hein, Dalberto? Muito bacana. Eu quero te fazer a pergunta seguinte: você veio para o conselheiro e está caminhando com o Pablo há quanto tempo? Porque eu sei que você contou uma história outro dia lá no Top, que na internet você já está faz tempo, né? Na Instagram, internet, essas coisas. não. No Instagram. Eu, fui, Conta aí para o pessoal saber. eu entrei no método IP 136, eu fiz o 136, 137, 138, semana que vem vou fazer o 139. Isso foi, acho que em maio, bota aí setembro, agosto, julho, junho, maio, final de abril, acho que foi o IP 136. Eu conheci o Pablo 2 semanas antes do IP, porque eu estava procurando alguém e eu descobri o Marcos Marques, não sei se vocês conhecem, Marcos Marques é um play hoje, talvez um dos melhores que fala de gestão empresarial. O cara é muito bom, ele é fera mesmo, né? Hoje, para você fazer a minha imersão com ele, acho que é 20 ou 25, alguma coisa assim, para você ficar uns 3 dias, mas assim, quem faz fala que é o máximo. Eu estou, inclusive, com o livro dele, que eu estou trabalhando muitas coisas de gestão em cima do livro dele. E aí, num dos podcasts que eu estava modelando do Marcos Marques, eu vi o Pablo. E quando o Pablo falou, eu falei, meu, esse cara é diferente, fui na rede social, no YouTube, dei Pablo Marçal, deve ter uns, sei lá, quantas dezenas ou centenas de vídeos do Pablo. Quando eu vi o primeiro vídeo dele, as outras 2 semanas seguintes, naquela semana em diante, eu devo ter ido para a empresa uns 2 dias para trabalhar meio período. O restante, gente, eu acordava e ia dormir assistindo os vídeos dele, não consegui mais desgrudar. Eu só parava para fazer os meus compromissos de pai ou coisas importantes que não podiam ser delegadas para ninguém, que fossem minhas, mas depois disso, nessas 2 semanas, eu fiquei maratonando todos os vídeos dele, e o que mexeu muito comigo na época foi que aí eu falei, cara, eu preciso chegar perto dele. Foi que um dos vídeos que eu estava vendo, ele estava falando uma passagem bíblica falando da história de Davi. E da parte que ele falou dessa história de Davi, mexeu tanto comigo que eu entrei num choro compulsivo, porque ele fez uma ligação com parte da história da minha vida, dessa história que eu contei para vocês lá atrás, e Davi teve uma história um pouco parecida, né, com a minha história também, e eu não sei, eu entrei num choro compulsivo e descontrolado. E aí eu falei, tem alguma coisa para mim que eu não sei o que que é. Fui movido por coração, fui movido por Deus, e não estava nem sabendo. E aí, quando eu fiz o método IP, naquele dia do domingo, no final do método IP, ele falou, eu estou abrindo uma mentoria nova, ela nunca aconteceu, eu senti de abrir no meu coração, é uma mentoria que vocês vão fazer parte da minha vida, vocês vão andar comigo, vocês vão ter acesso à plataforma, vocês vão ter uma sala para vocês, e só tem 10 vagas, é isso e pronto. Quando ele falou o valor, custou 200 mil, está no conselheiro. Quando ele falou aquele valor, eu falei, o quê? Eu falei, meu racional falou, você é louco, você não vai pagar isso, é quase uma casa, um apartamento. Naquela ocasião, acho que eu não tinha nem um carro de 200 mil, cara. Não tinha. E a escassez dentro de mim? Não pode, não vai. Era tanto bloqueio de escassez que tinha ali, que eu falei, de jeito nenhum, mas eu falei uma coisa para mim, e quando eu vi, meu corpo foi, eu já estava lá, gente. Eu fui, acho que um dos primeiros a subir lá no palco e falar, tô dentro. É muito louco vocês ouvirem isso, mas é pura verdade. Um amigo meu que estava lá falou, cara, eu não acredito. Porque eu falei, não, eu ficava assim com a cabeça, não, que doido, e corri. Enfim, foi dessa forma que aconteceu, dessa forma que eu entrei para o conselheiro e tudo começou. Foi praticamente abril, maio. Final de abril, meio de abril para maio. É muito legal ver isso, porque às vezes a gente pensa assim, pô, preciso de um bom tempo. Você já é um empresário de sucesso, né? Já tem uma situação aí bem definida, né? Sua empresa está na Vergueiro, né? É isso, né? Fica na Vergueiro. Rua Vergueiro, Vila Mariana. E aí a gente vê, mas essa mudança aí, eu vi lá quando você falou, faz 4 meses que eu estou na internet, eu falei, putz, é muito. Aí você contou a do celular também, mas depois você conta a do veleiro. Mas vamos passar o seguinte: deixa o Gil fazer a pergunta, depois o Cássio já abre em seguida, e o Delcio, a Cláudia tinha aberto aí, desistiram? Se foi, volta aí. Aí vocês, abre aí, o Gil, faça a sua pergunta aí. Beleza, vamos lá. Cara, muito obrigado, Dalberto, achei sensacional. E em relação a essa parte da liberdade, né? Cara, acho que todos nós aqui, acredito que todos estamos à procura, né? E achei bem interessante, assim, né? Essa liberdade que você tem hoje, de repente vai viajar e tal. Biográfico, né? Assim, em todo sentido, né?
há quanto tempo que você atingiu, que você de repente sentiu assim, não, beleza, agora eu consigo, né? Há quanto tempo que você atingiu e o que você poderia falar mais em relação a isso aí? Tá. Isso daí foi uma construção, sabe? Quando eu comecei a praticar, eu fui construindo isso, mas foi mais ou menos assim, sabe? Uma coisa que ficou muito marcante na minha vida, foi um grande ensinamento na época que eu trabalhei na padaria do meu pai, porque, não sei se vocês sabem, mas padaria é praticamente 24 horas, a do meu pai era 24 horas, só a loja que fechava às 11 da noite. Mas panificação, confeitaria, toda a área industrial funcionava 24 horas. E eu não tinha moleza, então, assim, eu não tinha facilidades. E muitos domingos eu estava no caixa da padaria. Então, eu, de sábado, como um bom jovem, eu saía me divertir e às vezes emendava, e quando dava 3h30, 4 da manhã, eu tinha que sair dos lugares que eu estava com meus amigos e ir para a padaria, para abrir a padaria e ficar no caixa. E o meu turno era até 2h30 da tarde. E muitas vezes, alguns amigos meus, saindo das festas, passavam lá para tomar um café da manhã, um pão na chapa, para ir depois dormir, ou uma cena que eu tenho marcada na minha cabeça, esse dia marcou, foi um dia que um amigo chegou, naquela época tinha um carro chamado Escort XR3, era um conversível amarelo, eu era louco, eu pirava naquele carro, o Jackson acho que também, né, curtiu demais o carro, e eu era pirado naquele carro, mas era uma distância, assim, absurda de eu poder ter um carro daquele, não existia, e eu era menor de idade também. Cara, e aí eu lembro que um domingo foi um amigo meu com os outros amigos pararam lá na frente, tomaram um café da manhã umas 9h30, 10 horas, tudo com roupa de praia, falaram, pô, viemos aqui tomar um café com você e vamos pra praia com a gente. E eu falei, cara, eu não posso, eu tava no caixa e não tinha o que fazer, nem para quem delegar e pudesse, porque não tinha jeito, não podia. Cara, aquele dia eu fiz uma promessa para mim, muito irado. A ira, quando a gente usa ela a favor da gente, ela pode ser um ótimo combustível. A gente tem que só saber o motivo dela e ser intencional com ela. Porque todos esses sentimentos da qual eu falei para vocês, eles sendo usados de forma intencional, eles são ajuda. Foi um pouco irracional naquela época, mas o objetivo que aquilo me trouxe foi isso. Eu prometi para mim, eu falei, cara, eu não admito, eu lembro desse dia, com muita raiva do meu pai, muita, mas muita, eu falei, eu não admito que eu vou ser escravo do trabalho desse jeito no futuro. Então, eu vou fazer o que eu precisar para poder ser livre. Ali foi um emblema que eu lembro que foi uma chave que virou, sabe? E eu não tive, porque naquela época eu não tive acesso a isso, eu não tive esses carros, eu não tive nada disso, porque meu pai nunca me deu isso, né? Ele falou, vai lá e faz o teu. E foi assim a vida inteira, cara. A vida inteira. Então, eu atribuo esse desejo, essa vontade dessa prisão que eu me vi lá naquele passado. E quando eu comecei a Dami, eu já vinha do movimento de trabalhar 24 horas, eu dormia muito pouco, né? Isso causou até um problema de saúde na minha vida, que eu vim recuperar há pouco tempo, né? Por conta de noites sem dormir, de emendas e tal. Só que quando eu comecei na Dami, eu dei tudo que eu tinha, porque quando eu fui para a Dami, eu não tinha nada, eu saí da padaria do meu pai, eu era filho, não era empregado registrado, eu não tive 13º, fundo de garantia, não tive rescisão, não tive nada. Eu saí como eu entrei, e eu estava naquele momento, o que eu tinha no meu casamento era um carro, né? E um cheio de dívida, que naquela época eu também tinha acabado de entrar, tinha um carro pago, um carro que não estava pago, né? Eu precisava de 2 carros, eu entreguei um carro, que era o que na época minha esposa tinha, para entrar no negócio, e eu fiquei com o carnezão do outro, que eu tive que dar para ela, e fiquei a pé. Então, assim, eu era recém-casado, e eu não tinha absolutamente a menor chance de falhar. Então, quando você está num all-in, eu chamo isso de all-in, é tudo na mesa, você está arriscando sua própria pele, no meu caso, eu não tinha para onde correr. Ou eu fazia dar certo e explodir aquela empresa, ou eu fazia. Não tinha o plano B. Eu não olhava e admitia o plano B. Então, eu trabalhei muito tempo, muitos anos, muitas horas, assim. Por quê? Porque eu sabia que eu queria chegar em tal lugar. Eu tinha certeza que eu ia chegar lá, devido à ira, à fúria, que era o meu combustível, mas a vontade de estourar nesse lugar. E foi difícil. Um amigo meu que me tirou dessa onda, porque chegou um momento da minha vida que eu já podia fazer, mas eu estava tão enterrado nas emoções de fazer acontecer, que eu não estava mais enxergando. E aí um amigo meu que já estava nessa liberdade, ele falou, cara, eu venho aqui para almoçar com você, você não almoça, você fica 10 minutos aí na frente do bar, eu almoçava na frente do bar, em frente ao meu negócio, comendo, e se chegasse um cliente eu parava para atender, eu almoçava em 10 minutos. Gerou crise de gastrite, quase que úlcera, eu gerei síndrome do pânico, eu tive que tratar tudo isso, e desencadeou disso, dessa falta de equilíbrio. Mas, em dado momento, esse meu amigo começou a me mostrar o que eu já tinha construído, que eu não tinha noção. Sabe? Quando você fica focado numa coisa,
obstinado naquilo, acabei não enxergando que eu já podia começar a fazer coisas diferentes. Esse meu amigo começou a me tirar desse lugar, vamos fazer uma sauna de uma tarde, sai, não vai ter problema nenhum. Pô, vamos dar uma volta, vamos almoçar em tal lugar, depois você volta. E aí eu comecei a treinar mais a equipe, treinar mais as pessoas e saía. No começo eu sentia muita culpa, sabe? Eu achava que eu não tinha o direito, falta de merecimento. É um bloqueio que muita gente tem. A gente não se acha merecedor daquilo. Eu sentia uma culpa enorme só de estar fora do negócio. Gente, acaba com isso, come isso com farinha quando vocês sentirem isso daí. Engole esse negócio. Mata, mas esfrega assim e fala, não, comigo não. Se vocês sentem esse negócio aí, mas passa por cima e atropela, porque isso trava a gente de um tanto que vocês não têm noção. Trava a gente de explodir. A falta de merecimento. Se a gente não acha merecedor, quem vai achar? Se a gente não acha que a gente pode, quem vai achar por nós? Então, tem que atravessar esse bloqueio, quem tiver, e passar por cima. E aí foi que eu comecei a construir, sabe, Gil? E aí, aos poucos, eu fui vendo. Aí, depois que você pega o gosto, meu amigo, aí você quer cada vez mais ter competência para treinar pessoas. Aí foi uma outra ótica. Eu comecei a ter que aprender a treinar pessoas dentro de processos e tive que aprender sobre processos, sobre toda essa parte de gestão emocional, porque liderar pessoas é muito lidar com as gestões emocionais. Um líder, ele comanda, né? Ele não manda, porque senão ele não é líder, ele é chefe. E aí, quando você é chefe, você não tem engajamento da tua equipe. O líder, ele motiva, ele inspira. E eu tive que aprender, porque por muito tempo eu também fui chefe, eu também mandava, e aí não funcionava, a gente vai aprendendo. Hoje eu digo que eu tenho uma equipe que é liderada, né? A gente está em evolução a isso, é sempre uma evolução, mas ela hoje está no seu melhor tempo de liderança. Então, isso eu fui construindo e fui chegando. Aí, quando você pega o gosto e começa a ver funcionar, aí não tem mais jeito. Você não volta para trás. Valeu? Top. Cássio. Solta, Cássio. Adalberto, vou ser bem rápido aqui por causa do tempo aqui. Primeiro, assim, vou agradecer o Alex, porque há várias semanas ele tem me incomodado, ele tem me chamado. E você falou uma coisa muito interessante aí na sua história, que muitas vezes a gente se sabota, né? E todo mundo aqui que está participando do Jogo da Vida entrou por algum motivo, entrou pelas razões de cada um, né? E agradecer imensamente você, Alex, porque por várias vezes a gente pensa no meio da caminhada em desistir. Isso faz parte da natureza humana, e principalmente se a gente não souber com quem que a gente está andando, porque um dos valores mais importantes para mim tem a ver com lealdade. E eu compartilhando hoje com o Deus, que está aqui hoje na sala hoje, a gente tentando fazer uma negociação com uma outra pessoa aí de São Paulo que a gente não conhece, por exemplo, e esbarra nessa questão da confiança, né? E aí, para resumir aqui, me chamou a atenção muito no pitch que você fez sobre finanças, que tem até no livro Psicologia Financeira, sobre a liberdade, que aborda esse tema, que o anseio do coração humano, ele fazer o que quer, na hora que quer, com quem quer e da forma que quer. Então, você conseguiu isso aí, né? Isso é um feito que, como o Gil falou, várias aqui almejam. Eu anotei aqui várias coisas. E, dentre elas, a gente tem muita coisa em comum. E minha jornada com 14 anos, e eu ali, com 95, o pessoal aqui, boa parte já conhece a minha história, do transbordo também, eu casei e comecei minha vida empreendedora ali. E eu queria ser um vencedor na vida. E naquele momento ali, o meu principal valor era a família. E no meio do caminho a gente se perdeu, né? E muitas pessoas sabem, escutaram a minha história aí e tal. E hoje eu estou num caminho inverso, estou há 28 anos casados, há 28 anos casado com a mesma mulher, né? Aconteceu um problema aí no meio do caminho. E você comentou isso, que só queria ganhar dinheiro. E naquele momento da minha vida, quando eu passei por essa turbulência, inclusive, eu falei, caramba, o que adianta eu ganhar dinheiro e perder minha família? Lá em 2002, 2003, não fazia sentido nenhum. Hoje, eu vivo o melhor momento do meu relacionamento, né? E eu tenho 51 anos de idade. Então, como diz o professor Falcone, Vicente Falcone, né? Eu tenho pressa, eu quero acelerar. E a gente sempre esbarra nessa questão de pessoas, porque eu também sou do offline, boa parte das pessoas aqui são no offline, né?
Então, a pergunta que eu queria fazer é como realmente, assim, se jogar, né? Como que você contou aí pro Alex, né, que uma questão de acompanhar o Pablo Marçal naquela velocidade toda, óbvio, né? Você teve vários diplomas caros no meio do caminho, como eu também tive, como vários que devem ter tido também, né? Os aprendizados, né? Custaram caros. E geralmente é com um amigo, né? Com gente que você confia, né? É... Hoje, assim, o que é que te faz realmente sair da cama todos os dias? Qual que é o seu sonho grande, assim, maior? Porque eu anotei muita coisa, mas queria contar isso para chegar, porque parece que isso é muito acessível, né? E qual que é o seu sonho grande para essa simplicidade que você passou aí? Qual que é o seu grande sonho? Hoje, é que as coisas aconteceram nesses últimos 6 meses numa velocidade muito grande, sabe? O que eu Isso. estou falando de falar, de montar um Instagram e que tenha movimentação, que a mentoria, a ambiência que eu estou e o que aconteceu nisso, porque lembra que eu falei para você que eu fui motivado emocionalmente com uma história de Davi que o Pablo contou? Então, aqui começa o grande fio do novelo, a parte espiritual, sabe? A minha conexão com Deus. Eu sempre tive conexão, mas eu fui um cara que eu tinha, saía, não achava. Eu já, pra você ter ideia, eu já viajei em muitos lugares, eu já participei de diversas religiões, eu frequentei, eu sempre fui um cara muito aberto e curioso para saber sobre tudo, sobre todos os assuntos, lugares, por isso que eu gosto muito de viajar o mundo inteiro, lugares e descobrir. Então, assim, tudo que é religião, ou a maior parte delas, eu acredito que eu já participei, já fui, já frequentei. Até para a Índia eu já fui 3 vezes para a Índia, tudo buscando entender as coisas, um incômodo muito grande, sabe? E, de repente, a gente vai passando por lugares, entendendo, tem coisa que funciona, coisa que não funciona. E aí, nesse momento que eu estou hoje, é um momento que eu consegui, de todos os lugares que eu passei, haver um grande entendimento maior para mim, né? E aí, como eu disse para você, eu fui batizado nesse período, lá na plataforma mesmo, fui batizado dentro da plataforma. Depois tive a oportunidade, junto com o Pablo e a convite dele, de ir na casa dele, entrei na piscina com ele, ele me pediu, e eu batizei mais umas 9 ou 10 pessoas lá, que eram os conselheiros que estavam lá durante um dia que tivemos na casa dele, que foi incrível, que foi o dia que a gente falou a primeira vez no palco. E aí eu já tinha sido batizado, e lá eu contei, falei, pô, eu já tive nesse condomínio na casa dele. Eu falei, ó, já tive aqui uma vez, é a segunda vez que eu venho, mas interessante, a primeira vez que eu tive, aí contei a história. Eu falei, eu fui batizado, Pablo, lá na plataforma, né? Uma pessoa lá me batizou, foi uma história muito doida, um outro dia eu conto para vocês. E aí, depois do batismo, eu fui para uma reunião que eu tinha feito uns amigos, essa coisa da ambiência, né? Você vai fazendo amizade, contactando as pessoas, aí uma pessoa sentiu uma confiança em mim tremenda, cara, eu senti tanta confiança em você, gostei de você, tive uma simpatia com você, você pode ir lá na minha casa, na casa do meu irmão, lá em Alphaville, os caras são um negócio de futebol, eles compram um jogador de futebol, ele falou, eu queria te oferecer uma sociedade, quer comprar esses jogadores comigo, um negócio desse? Eu falei, quero ver, quero entender o que é, porque você me mostra um projeto, eu quero saber o que é, quero aprender daquilo. E fui. Só que eu tive que atrasar, porque naquele dia tinha sido meu batismo. E não era para ser. Eu estava na plataforma, aconteceram tudo lá, e eu estava com roupa, estava tudo molhado, com a calça molhada, e eu tive que ligar pro cara e falar, meu, ô Diego, desculpa, mas tô atrasado, tô no meio de uma coisa que aconteceu aqui, eu sou um cara que eu não atraso compromisso, eu sou super regrado. Hoje mesmo tá aqui com vocês, 10, 15 minutos antes eu estava me preparando, eu sou super pontual com essas coisas. E esse dia eu me perdi todinho. E liguei para ele umas 3 vezes, falando, vou ter que atrasar, vou ter que atrasar, vou ter que atrasar. No fim, eu batizei, assim, de uma hora para outra, não imaginei, não sabia que ia acontecer isso, e fui com as calças toda molhada para uma outra reunião, que também não deu certo, no prédio do lado da plataforma, descalço, todo molhado, e aí falei, cara, desculpa que eu cheguei atrasado, falei, ainda bem que você não veio, porque eu não ia poder te atender, um outro amigo meu, que aliás é um parceiro de negócio hoje, que o Pablo me apresentou, e a gente está fazendo novos projetos, inclusive, vamos para Portugal, tudo nesse propósito de donos de oficina, e aí saí de lá e liguei para esse amigo, falei, você pode me atender ainda, cara, porque, né? Aí ele falou, posso, vem cá. Puta, fez a esposa montar uma baita numa mesa na beira da piscina, no condomínio do Pablo, que é o Tamboré 2. E aí entrei lá, conversamos, ele apresentou todo o negócio e tal. No final das contas, indo embora, eu pedi desculpa e expliquei, porque eu cheguei atrasado, né? Sentei até numa parte lá impermeável da casa, lá, para não molhar a casa do cara. E aí ele falou, cara, mas você acredita que eu não fui batizado até hoje? Minha família é batista, que não sei o quê.
E quando eu fui batizado, a palavra foi clara para mim, de quem me batizou. A partir de hoje, no seu caminho, se aparecer alguém precisando, querendo, você está com a unção e você tem o dever, né, como um bom cristão, de viver o lifestyle de Jesus Cristo. Vai lá e batiza quem estiver no seu caminho. Eu nem imaginei, naquela noite, horas depois de eu ter sido batizado, quando essa pessoa falou isso para mim, esse amigo, ele tinha piscina na casa, e naquela noite eu batizei ele. Foi uma coisa doida, incrível, um momento histórico. E aí, na casa do Pablo, eu contei isso para ele naquele dia. Deu contar aquela história para o Pablo naquele dia, se formou uma egrégora na casa dele. Depois ele me contou isso no final do dia, porque no final do dia todo mundo foi embora. Eu tive um momento sentado no final lá. Tem um vídeo desse também no meu Instagram, só eu e ele, todo molhado, e eu de roupa, todo molhado, que ele mandou pular, eu pulei de roupa e tudo. Que abriu-se uma egrégora, daí começou, né, uma sessão de louvores na casa dele, com piano, com gente. De repente, foi uma coisa incrível. E viver isso, eu não tenho palavras para dizer o que é sentir o que acontece, né? Uma hora que a gente está louvando, eu nem sabia o que era isso antigamente, e as coisas acontecem na nossa vida. E lá criou-se essa coisa toda, esse momento, essa força, como se o céu descesse à terra, gente. É incrível. Entrei na casa dele, a energia era tão transbordadora que o meu corpo tremia, a vibração do meu corpo não sustentava a quantidade de energia que eu recebia. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, mas foi assim que aconteceu. Eu tremia, eu chorava de emoção, sem saber de onde estava vindo. E aí aconteceu, quando eu contei isso, logo depois a gente almoçou e tal, teve esse momento, e aí ele falou, eu vou fazer uma coisa que eu estou sentindo no meu coração. Nunca fiz isso na minha casa, mas eu estou sentindo aqui, se alguém de vocês aí não foi batizado, quiser batizar, levanta a mão. Nisso levantou uns 9, 10. Tinha bastante gente na casa. E aí foi todo mundo para a beira da piscina, ele pegou uns calções, umas camisetas, levou para lá. As meninas foram se trocar, os homens foram se trocar, e eu estava na minha. Falei, tá tudo certo, eu já sou batizado, vou aqui hoje ver como é que acontece na vida das pessoas. Do nada ele falou, Adalberto, eu preciso de ajuda lá para descer as pessoas lá, bora? Eu falei, topo, mas eu tô sem roupa, né? Tô todo mundo trocado. Ele falou, não, é assim mesmo. Do jeito que ele falou, eu só me joguei. Quase que eu não tiro o celular nem carteira, já estava tão, né, na onda toda dessa história. Enfim, Cássio, essas coisas começaram a acontecer na minha vida e aí a minha intimidade com a oração, com a Bíblia, começou a ser muito mais forte. Eu tinha preconceito da Bíblia, eu não podia ver gente com Bíblia do meu lado, eu não podia escutar falar sobre isso, não podia nada disso. E, de repente, eu comecei a acessar tudo isso, eu comecei a ler e rezar diariamente, meus filhos, aqui na minha família, e eu comecei a pedir essa intimidade, e isso tem crescido em mim, sabe? E aí, eu acho que, assim, na profundidade do que você está me perguntando, é esse acesso, né? As coisas estão acontecendo na minha vida sem eu fazer esforço. Eu tenho uma vida como todo mundo tem. Sua vida é 100% todo dia. Não é, tem desafio, tem dias difíceis, tem dias que eu estou nesse lugar de aluno, querendo trabalhar minha gestão emocional, tem hora que eu não consigo, eu sou um humano, eu erro. Mas, assim, eu estou consciente de que eu vou lá e tenho uma linha ligada diretamente com Deus, com Jesus Cristo, aonde eu me debruço, e aí eu faço a minha oração falada, eu peço por clareza, eu peço entendimento, eu peço o caminho certo, eu peço identificação com o meu propósito, e reconheço que sem Ele na minha vida eu não sou nada. E todo dia de manhã eu entrego isso para Deus. Eu entrego o Espírito Santo, eu entrego minha vida, minha família, e digo, faça o que quiser. Só seja íntimo de mim, toque meu coração, para eu sentir sua voz por lá, e o que você mandar eu fazer, eu faço. É assim que eu tenho feito. Se é para vender empresa, se é para sair daqui, só me avisa que eu sinto aqui dentro, e o resto eu quero obedecer. É assim que eu estou me comportando e pedindo para que aconteça, sabe? Então, assim, a maior coisa que eu tenho feito é isso, e pessoas têm aparecido na minha vida, coisas grandes têm chego, eu não imagino, de repente uma pessoa aparece, outra aparece, assim como vocês apareceram para, podemos fazer uma noite para conversar, uma honra, um prazer enorme estar fazendo isso com vocês, sociedade nova aparecendo, um braço novo na minha empresa aparecendo, gente para fazer a transformação da minha empresa chegando, e conectando, sabe? Eu não estou fazendo esforço. Tem trabalho, tem tudo, a gente fica cansado, normal, o corpo humano, mas eu entendi assim, o que eu tenho entendido é que trabalhar embaixo da graça não é trabalhar embaixo da lei. A lei não é para nós. A lei é difícil, a lei ninguém suporta viver nela. Agora, embaixo da graça... A força do braço, né? Do braço, que naquela época eu vivia na força do braço, empurrando as coisas, sabe? Agora, eu estou sentindo, e lógico, tenho muito para poder desenvolver nisso, mas uma aproximação maior, um coração com mais
entendimento, mais leve, querendo se trabalhar no orgulho, querendo se trabalhar na compaixão, querendo acessar isso de uma forma como se descascasse uma cebola e fosse cada vez chegando mais perto. Eu tenho essa sensação, e é isso que eu tô respirando, sentindo e vivendo. No ambiente de trabalho, a gente transformou a minha empresa. Hoje, é o que eu falei para você, tem oração todo dia. É legislação da oração lá dentro. A gente tem o nosso boot, faz parte da rotina, é cultura, né? Independente de qualquer coisa, tem que fazer. Isso tudo está transformando o ambiente, transformando o dia a dia, sabe? Então, quando a gente está numa ambiência com uma frequência dessa, é o que eu peço para Deus, coloca as pessoas que estão ligadas com o propósito da qual o Senhor escolheu para mim e, por favor, afaste aquelas que não estão, que eu não encontre nem com elas, que elas mudem o seu caminho. E peço todo dia, imagine isso acontecendo, e assim tem sido, Cássio, assim que eu estou me identificando com o meu propósito, assim como eu estou me identificando com as pessoas, os empresários, que eu posso levar a minha experiência para mudar eles de vida, e aí as coisas estão fazendo muito mais sentido na minha família, com os meus filhos, com as pessoas ao meu redor, com a ambiência que eu estou trabalhando, com os amigos que estão chegando na minha vida, com o ambiente de família que a gente tem frequentado, sabe? E aí a gente vai se moldando nesse ambiente, nessa forma, né? E seguindo, é isso. Show. Gratidão. Tamo junto. Fala, Jackson. Primeiramente, emocionante, impressionante. Você conseguiu fazer eu sentir alegria, eu fiquei arrepiado em alguns momentos, eu fiquei emocionado, realmente. Foi muita virada de chave. A minha pergunta, eu acho que tem a resposta você acabou de dar aqui falando, era sobre gestão emocional, né? Porque eu acho que é onde eu mais peco, onde eu mais tenho dificuldade, né? De lidar com isso, né? Sabe? Então, eu já estou te seguindo, já estou seguindo a minha Auto Center. Agora, eu acabei de fazer isso, porque antes de você começar a falar, eu estava mexendo aqui, vendo, procurando sobre você. Eu estou muito grato que Deus continue te abençoando imensamente, porque você me abençoou hoje. Muito obrigado. Glória a Deus. Eu só sou instrumento aqui, meu amigo. Antes de eu entrar aqui, tudo que eu pedi, também fiz uma oração que não fosse sobre mim, fosse sobre vocês, e o que eu pudesse falar fosse o que fosse necessário para vocês ouvir. Eu criei aqui só uma direção, mas, como eu disse anteriormente, mais de 80% eu fui falando, não estava no script, foi tudo misturando aí, que vocês perceberam. Então, é isso, quando a gente se junta, né? E pode falar, e através de uma intenção, mas não sobre nós mesmos, né? Isso não é sobre mim, é sobre algo maior. Creio nisso hoje. Que maravilha, Adalberto. Nós somos muito gratos, né, pela sua disposição. Poxa, não tem nem como falar, né? Cada um já disse aí o que realmente representa, né? E ver, né, que você tem se colocado como um instrumento de Deus, né? E eu acho que isso é importante. Não é sobre nós, é que você está falando, é sobre os outros, né? E é isso que nos faz feliz de trazer pessoas como você aqui, que muito soma para a gente, agrega e nos ensina a daqui para frente, né? Porque às vezes a gente pensa que já foi, e a gente vê, não, peraí, posso fazer um pouquinho mais, posso fazer de alguma outra forma, né? Então, essa sua disposição em servir, né? Em mudar radicalmente, né, o que você pensava, né? Porque você mesmo confessou, era muito travado em cima das coisas. Você não contou do veleiro, vou deixar você contar do veleiro, e não vou nem falar para você falar do celular, que você contou na live, porque o pessoal assiste lá. Mas me fala do veleiro aí, e depois eu vou só te pedir um favor para você ajudar a gente a continuar esse transbordo aqui depois. Quer contar do veleiro agora? Posso contar. Do veleiro foi o Bruno. A gente se conheceu e o primeiro contato, a primeira pessoa que eu tive um contato maior foi o Bruno Genari, né?
E vocês também tiveram aí a passagem dele, acho que semana Gente, passada, né? Ele me falou. E aí teve um momento que a gente se conectou, eu liguei para ele, falei, pô, vamos conversar um pouco. Ele falou, pô, vem aqui me visitar, ele mexe com container, aquela coisa, tá? Eu fui para a praia em Santos, a gente almoçou junto, foi naquele dia que aconteceu o lance do celular, mas não vou nem entrar, que é uma história também, é outra história, tem muita história. E a gente Muito começou legal. essa aproximação, e ele foi pegando uma intimidade, um carinho comigo, e eu com ele é bem mais novo que eu, ele é bem jovem, inclusive é um garoto sensacional, assim, que tem uma criatividade enorme, ele tem uma facilidade, uma sensibilidade para muita coisa, assim, né? E a gente foi pegando esse contato. Ele veio na minha casa, eu vou na casa dele eu não fui ainda, mas ele veio em casa, a gente já viajou, né? Para essa viagem a gente foi pro veleiro, porque eu cheguei e convidei ele, falei, olha, eu tô com uma vontade de fazer um veleiro, e eu costumo fazer viagem de veleiro, né? E aí eu liguei para ele, falei, o que você acha? Topa? E aí ele topou. Rapidamente ele topou. Nosso grupo é muito assim, né? Do nada um fala com o outro. Por exemplo, é que não deu certo por uma outra razão, mas na sexta-feira à tarde a gente estava conversando e ficamos sabendo que ia ter uma feira lá em São Francisco, que o Pablo ia estar lá e que não sei o que. Eu estava com esse amigo do leilão, fazendo uma reunião com ele. Do nada, a gente já rodou um MVP, falando, vamos para São Francisco segunda-feira, já estava vendo a passagem para comprar. As coisas acontecem desse jeito, a gente ia para lá e ia voltar segunda-feira agora, a gente ia ficar 3 dias nessa feira que o Pablo está lá agora, que é uma feira de tecnologias disruptivas, ia conhecer lá, viver um pouco daquilo lá, e depois a gente ia pegar com esse amigo que tem essa experiência, a gente ia descer, fazer a costa de São Francisco, aquela parte de praia, 3 dias viajando de Harley Davidson, que é aquele sonho americano, o litoral de Harley. Não deu certo, porque eu acabei tendo outros comprometimentos aqui para poder liberar a agenda, mas ficou marcada lá. E o grupo é muito assim. Aí eu falei, Bruno, vamos fazer, o que você acha? Eu contei para ele como que era o veleiro e tal. Né? E aí ele topou rápido, nem pensou, não, vou falar com a Samantha, que é a esposa dele, pegou e foi. E aí eu também peguei, conversei com meu filho, minha filha não quis ir. Aí peguei, foi eu, ele, a Samantha, e o Cadu, meu filho. E aí fomos, daí a gente foi lá e a gente foi, né? A gente fez a live no veleiro, né? Então a gente ficou relacionando tudo que a gente estava fazendo, trazendo sentido para as coisas, né? O como é viver dentro de uma simplicidade. Acho que talvez a história do veleiro, ela traduziu muito isso, né? Porque um veleiro cabinado, você não tem como levar muita coisa, você tem que fazer sua refeição lá dentro, então você tem que aprender. Para ir para uma viagem dessa, você vai levar uma mochila pequena com pouca coisa, então assim, o minimalismo, né? O cooperativismo, porque dentro de um veleiro você tem que saber cooperar e lidar com as coisas, porque é um espaço muito reduzido, né? É tudo muito reduzido. A sala é quarto, a cozinha é um negócio muito apertado, então assim, você tem que ter planejamento para levar a quantidade de mantimento necessário para você fazer as refeições dentro do barco. Você tem que planejar tudo, porque uma vez lá dentro, não dá. Então, a gente ficava associando muito isso com a empresa, né? Como que você tem que seguir um líder, o capitão do veleiro, não importa. A ordem que ele dá, você tem que cumprir sem discutir, porque numa situação de emergência no mar, uma situação de vento, uma situação de tomar certas decisões, você só ouve e faz imediatamente. Você não questiona a ordem de um capitão. Então, são ensinamentos que a gente foi trazendo ali, depois a gente fez a live do veleiro, como tudo isso que a gente está falando de vivências traz para a gente conhecimentos e conceitos sobre o dia a dia na vida. Então, o veleiro para a gente foi muito isso, né? Os relacionamentos que a gente trazia. E outra, a convivência, porque dentro do veleiro, se você não tá numa convivência harmônica, por mais que qualquer situação lá dentro aconteça, você não seja capaz de resolver na hora, como é que você fica, né, de bunda, marido, mulher de bunda dentro de um barco daquele, um amigo que briga com outro virado, né? Não aconteceu isso, mas imagina só, muita coisa ali você tem que ver, né? Você tem que fazer e tem que estar à disposição, né? Sempre em alerta, por quê? Porque o mar muda, o vento muda, do nada você pega uma tempestade, você tem que estar pronto para ficar acordado, ligar o veleiro, ligar o motor e ficar ali esperando qualquer situação acontecer para você poder dar direção para o barco. Então, assim, você tem que muitas vezes lidar com a privação do sono, né, com as checagens, o checklist para você estar fazendo antes de sair com a embarcação, porque se você sofre um acidente, você afunda, você morre, né? Ou você vai ficar no bote à deriva até alguém chegar. Não é o caso, porque a gente andou costeando tudo, mas a gente foi para lugares que se você não tem certos cuidados, né?
como que a gente precisa olhar para os indicadores, instrumentos que tem ali, porque tem hora que você vai passar por lugares que tem um nível de profundidade, o veleiro ele tem um casco, um negócio que desce, lá esqueci o nome, no meio ali, que se você passa numa parte rasa, você pode bater, você estoura aquele negócio, você estraga o veleiro. Então, os indicadores mostram o tempo inteiro o que você tem que fazer, né? A profundidade que você está, como é que está o vento, que vela que você vai acionar. Então, é como na vida, né? Ou na empresa da gente. Se a gente não está observando os indicadores que nos guiam para a gente poder tomar as decisões, você pode simplesmente, né, bater com o negócio numa pedra e acabar com tudo, assim como sua empresa. Então, é muito interessante, né? As coisas que a gente vai descobrindo, e com o Bruno foi isso. Uma coisa muito marcante, assim, que foi uma vivência que nós tivemos, a gente parou num lugar lá de frente ao morro, que era um pico, eu esqueci o nome do pico, que a gente tinha que, aquele pico é conhecido como pico alto, o melhor de paisagem que tem ali, só que o veleiro parou no lugar e do nada eu falei, gente, é o seguinte, eu vou fazer a exploração, estava chovendo, eu falei, eu vou descer, eu vou nadar, acho que eram uns 300 metros de nado, eu vou explorar, vou subir no pico, eu vou descer, quem vai comigo? Ninguém queria ir, aí começamos com aquela brincadeira, eu falei, eu vou descalço. Aí o Bruno acabou indo comigo, só que o Bruno tinha um trauma de nadar. Ele foi de barco, aí a gente pegou os walkie-talkie, pegamos, né, o capitão ficou no veleiro, a gente ficou com os rádios, porque se acontecesse qualquer coisa, e fomos desbravar a pé descalço, debaixo de chuva. E levamos só água e um chocolate. E aí, na volta, deu tudo certo, subimos, uma paisagem, não estava bonita, porque estava tudo nublado. Descemos, no que desceu, eu falei, agora é o seguinte, meu amigo, e a missão? Vamos desbloquear isso daí? Cara, e aí foi na raça e na coragem, eu falei, não vem bote, manda o bote embora. Aí o capitão deu a volta e começou a ir, mas como uma certa distância, se fosse necessário, eu consegui trazer o Bruno comigo, a nado, vencendo o medo. Não sei se ele contou isso para vocês, mas ele estava mal, meio do negócio, eu virava ele, a gente nadava boiando, eu pegava ele comigo, abraçava ele, só falava, respira, estamos junto, vai dar tudo certo, você não está sozinho, a gente vai atravessar e desculpa o termo, mas essa porra desse bloqueio acaba hoje, já morreu na sua vida. Você não tem mais medo, o tempo inteiro na orelha dele, puxando ele, às vezes empurrando, ele começou a ter cãibra, ele entrou em desespero. Cara, quando foi chegando perto, que ele viu que dava, aí fomos, daí ele soltou, foi indo sozinho, chegou lá, venceu, cara. Aí descemos no barco, a gente comemorou, pulou, festejou. Então, assim, momentos, né? Momentos marcantes que, né, revelam amizade, revelam o companheirismo, e é o que a gente tem que praticar no dia a dia. Então, o veleiro, para a gente, teve essa marca e, com certeza, aproximou muito mais a gente. A gente tem um carinho muito grande um pelo outro. Estamos, inclusive, desenvolvendo um projeto, não posso contar agora, eu e ele, uma coisa bem legal, que vai ter a nossa cara de nós dois, juntos. Que bacana. Não, o Bruno, ele é muito gente boa, falou muito bem de você também, fez referência o tempo todo, né? E até no próprio programa que vocês apresentaram, foi muito bacana. Eu tenho que te agradecer demais. Olha, foi uma noite tremenda. Muito obrigado. Quero te perguntar, você gostou de estar aqui? Claro que eu gostei. Para mim, você achou que valeu a pena por cada pessoa linda que está aí? Valeu a pena? Por cada sorriso que você está vendo aí? Esses velhos babão quase chorando ali, tá vendo? Que emociona, não é verdade? Agora eu vou te pedir um favor. Eu convidei o Felipe Meirelles e o Daniel Fabiano, mas eles não responderam ainda lá. Dá uma força para eles, assim, ó, estão te esperando lá, hein, meu? Vê se você responde o Alex lá para você agendar para você estar com a gente aqui. Porque é o seguinte... Peraí, ó. Não, calma aí, você pediu... Aí, tá vendo? Porque foi muito bacana, vocês realmente têm trazido assim, um exemplo de vida para a gente muito bacana. Assim, quem que é que você quer? O Daniel Fabiano? Peraí, que eu já vou fazer agora. Felipe Meirelles. O quarteto, nós queremos um quarteto fantástico. Nós só tivemos dois até agora. Você conseguiu falar com o Daniel Fabiano, não? Então, eu falei, eles mandaram mensagem, mas não chegaram a responder. Porque eu só tenho o Instagram deles. E aí, como trava a mensagem lá, eu não consigo falar muito. Aí, se você puder dar uma ajuda, fala para eles que nós estamos esperando. Eu mandei mensagem para os dois hoje. Aguenta aí que eu vou fazer agora, peraí. Fala, Dan, tudo bem? É o seguinte, ó, tô aqui, eu tô com essa turma aqui, ó, 224. Tá vendo aqui, ó? A turma te dando tchau. O Alex fez contato com você. Eu acabei de estar com eles aqui, tô com eles aqui desde as 8, batendo um papo bacana, legal. Pessoal, é gente boa demais. Eles mandaram mensagem para você e acho que você se perdeu aí nessa sua semana agitada, acho que não deve ter visto. Tá no Instagram a mensagem por ele, Alex? Isso, no Instagram. Responde o pessoal, marca com eles aí.
né? Vai ser uma honra, com certeza. Eu sei que você vai gostar demais de participar, tá bom? Dá um toque aí, procura no Instagram, faz contato com eles, que vai ser massa, tá bom? Forte abraço, meu irmão, fica com Deus. Agora o outro é o Felipe, né? Eu? Alex, tá me ouvindo? Fala, legal. 2 minutinhos aí, tá bom? Dá para mim aí, para falar rapidinho aqui, tá? Diga. Então, Adalberto, gratidão, né, por todo o seu tempo aí, tá? Como você mesmo falou, cada ser humano é único e cada ser humano tem a sua história, né? Quando eu vim para o 10 em 1, o meu foco era apenas aprender para fazer dinheiro, aquela coisa toda, né? Mas o que mais me chamou a atenção realmente foi a palavra de Deus, né? O quanto que eu aprendi, o quanto que eu tenho me desenvolvido, e essa conexão com o Criador foi que realmente criou muito valor para mim dentro dessa mentoria, né? E como você falou aqui, né? Você consegue sair da emoção e ser um observador da sua emoção, né? O quanto isso reforçou para mim, o quanto que eu estou no caminho certo, estou vivendo esse processo e fazendo alguns desbloqueios, né? Entendendo a minha história, né? Então, isso que você falou fez muito sentido e só reafirmou realmente para mim, estou no caminho certo, tá? Então, gratidão, muito obrigada. Tamo junto, que bom, gente, fico muito feliz. E se vocês, e é isso mesmo, que essa intimidade que você falou, essa sensação, ela vai crescendo, sabe? Quanto mais a gente vai se limpando, eu percebo isso. Às vezes a gente dá uma vacilada, dá uma caída de novo, aí tem que começar o processo de novo, mas se a gente mantém, a gente vai afinando, né? Isso tudo. E a gente vai sentindo, porque a gente vai ficando mais sensível, a gente vai ficando mais atento, a gente vai escutando de uma forma diferente, a gente vai observando de uma forma diferente, né? O quanto mais a gente vai conseguindo trabalhar, o menos julgar as pessoas. É um baita no trabalho, porque está na nossa mente, isso é automático, né? Julgar as pessoas. Todos nós fazemos isso, e eu estou no mesmo lugar, porque é automático da nossa mente. Agora, conseguir trabalhando isso e afinando isso, que é o grande desafio do guerreiro, da guerreira, né? A gente está aqui para isso, para aprender a lidar com eles e se trabalhar. Todo mundo está igual. Não tem um que fala, né? Não, eu não. É que nem o negócio. Quem nunca fez, atira a primeira pedra. Não tem quem. Não existe. Então, nesse negócio, está todo mundo na mesma posição. A gente erra e acerta, e é de erro e acerto que a gente vai se transformando e somando um pouquinho aqui, somando um pouquinho ali, porque, no fundo, gente, é suco de gente, é suco humano. Então, é isso, né? Não tem preço, né? Gil, você abriu aí, você queria dar uma palavra, o nosso anfitrião, Gil Astúdio, diretamente da Venezuela, né? Só agradecer mesmo mais uma vez, gratidão aí. E bom, espero aí a presença de vocês, né? A gente faz reuniões no sábado, 6 horas da manhã, e nas quarta-feiras, né? Então, muito importante é a presença de todos vocês aí. Então, encerrando aí, Alex, pode encerrar. Show de bola. Alberto, uma hora dessa, como eu estou aqui em São Paulo, eu vou passar lá para tomar um café com você lá, porque eu estou também na área automotiva desde 2000 também. Comecei na Pompeia, concessionária, carro, já reforma, e aí depois a gente bate um papo, toma um café. Tá bom, vai lá sim, Pode vai ser um falar. prazer tomar um café. Suas considerações finais aí, olha, de coração, muito obrigado por você estar com a gente. Foi muito bom conhecer essa tua intimidade que mostra a intimidade com Deus. Isso não tem preço. E, pessoal, estou muito grato também. Para mim foi um prazer. Eu nem vi a hora passar. Para mim foi um momento muito gostoso. E a gente sai mais energizado, né? Eu estou aqui agora, fala, vou dormir, eu estou aqui aceso. Não sei vocês como é que vocês estão, mas essa troca de energia proporciona isso, né? Então, eu estou muito grato, honrado por ter podido compartilhar e está fazendo sentido para vocês, muito do que eu disse. E dizer para vocês é isso, não para, não desiste, pesa, é para todo mundo, mas quando a gente está num grupo, a gente está do lado de pessoas também que estão com a mesma busca, o mesmo propósito, a gente, na história dos outros, pega carona na força, e aí auto se motiva da história do outro, do ombro do outro, e assim a gente caminha. E assim é para todo mundo, né? E é o que eu quero que veja vocês cada vez melhores aí, que vocês explodam e desbloqueiem tudo que for possível na vida de vocês, para vocês irem para o próximo nível, prosperar e transbordar na vida das pessoas, que realmente isso é o que faz um grande sentido para a gente, traz uma alegria de viver enorme e deixa o nosso coração sorrindo como está o meu agora, com esse encontro com vocês. Graças a Deus. Então, gente, obrigado, boa noite.
Deus abençoe e até a próxima. Adalberto, foi bom demais. Tamo junto. Muito